E estamos de volta aqui com o Calendário Cast. Muito feliz, já fazia um tempo que a gente não gravava. Os últimos episódios que você ouviu já estavam gravados há algum tempo. Bom estar aqui de novo com você, meu co-apresentador e criador do Calendário Nerd, Mike. E aí, Mike? Salve, Giovanni, tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, aí dependendo do horário que vocês forem ouvir o nosso episódio. Realmente a gente estava aí num hiato de gravações, estamos retomando agora com um convidado muito especial para contar muita história bacana, contar a origem de um dos eventos que hoje é extremamente relevante para o estado de São Paulo. Então vamos lá, vamos bater um papo bacana com o Wilson Simoneto do Gibi SP Festival. Pessoal, vamos fazer uma breve pausa aqui no Calendário Cast, porque o Mike tem um recadinho muito importante para vocês, explicando todo o conceito do Calendário Nerd. Explica aí pra gente, Mike. É isso aí, pessoal. A plataforma do Calendário Nerd é um site que divulga gratuitamente eventos de cultura nerd, geek, de todo o Brasil, seja um lançamento de uma HQ, seja um card game, seja eventos de board game, eventos cosplayers, eventos de cultura japonesa, enfim, qualquer evento de conteúdo cultural a gente divulga lá na plataforma, seja você se cadastrando lá, né, para que possa inserir seus próprios eventos, ou seja encaminhando para a gente eventos para a gente incluir na plataforma. E como que você encaminha esses eventos? Você pode fazer isso através do nosso Instagram, que é o @calendarionerd_. Lá no Instagram também você consegue ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, né, que é onde a gente notifica o pessoal das novidades da plataforma, dos novos eventos que acontecem na plataforma. Enfim, é mais um braço aí da plataforma onde a gente tenta criar uma comunidade para que a galera aí divulgue os seus trabalhos, seus projetos e os eventos que estejam acontecendo no Brasil inteiro. Maravilha, Mike. Então você que é organizador de evento, cadastre seu evento lá no Calendário Nerd, você que quer conhecer todos os eventos de colecionador, cultura pop, nerd, geek do Brasil, confere lá o site e as redes sociais para acompanhar os eventos que você pode ir visitar e acompanhar, e segue a gente nas redes sociais. Valeu aí pelo recado, Mike, e vamos voltar lá que o nosso convidado tá esperando a gente, né? Valeu, vamos voltar lá. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Mike, Giovanni, obrigado pelo convite. Estamos aí. Valeu, Wilson. Prazer é nosso receber você aí. Maior prazer te receber aqui, Wilson. Eu que considero o Gibi SP Festival, pessoalmente, meu evento favorito de quadrinhos de São Paulo, e é o evento que mais tem cara de Comic Con, a Comic Con tradicional, tal qual é a Comic Con como surgiu lá nos Estados Unidos, em Nova York, em San Diego, aquelas mesinhas vendendo sebo de gibi importado, boneco, colecionável, bugiganga. E se você gosta desse tipo de evento, o Gibi SP Festival é o evento perfeito para você. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado mesmo pelo convite. Estamos aí. Eu também vou ser sincero, eu adoro esse tipo de evento. Te inspirou muito, né? Foi uma referência para você, né, cara? É assim, já entrando nesse assunto, bom, como aconteceu até com o pessoal de fora também, nos Estados Unidos. Lá começou em hotel, aquelas coisas bem simples também, né? E aqui, durante muito, muito tempo, o que acontece? Eu sou de uma geração anterior de vocês, e aí o que acontecia pra gente? Não era assim, como vou dizer assim, não era cool, né, por assim dizer, você ser nerd. Né? Não era. Nossa, hoje em dia todo mundo é comum, né? Até as namoradas, tudo. O pessoal gosta de cultura pop, adora cultura pop, então é uma coisa que se enraizou na cultura como um todo, né? Então hoje é muito comum você ter o hype que tá pra assistir o filme do Superman, do Quarteto Fantástico, e virou uma coisa natural, do dia a dia. Mas quando a gente era mais novo, não era assim. A pegada não era bem assim. Era uma coisa muito, muito, extremamente restrita. Era uma coisa um pouquinho mais diferente. Então, a gente acabava tendo um pouquinho de dificuldade, como todo mundo, de você até encontrar pessoas com o mesmo tipo de gosto seu, para conversar, trocar uma ideia, aquelas coisas, até coisas bestas, né, para saber os gostos, trocar ideia sobre os gostos, as novidades, aquelas coisas pré-internet, né, que era uma coisa bem difícil. Então, as ideias de eventos, principalmente, era justamente você começar a conhecer, primeiro, outras pessoas tão, entre aspas, loucas como você, que gosta desse tipo de coisa, e gradativamente conhecer também autores, o pessoal que realmente faz, né, autores, editoras, e foi esticando para lojas e afins. Acho que essa que era a característica principal dos eventos, né? Sim, faz total sentido, Wilson, faz total sentido. Mas conta um pouco pra gente, a sua coleção é majoritariamente de quadrinhos, certo? Como que você começou a colecionar? De onde vem esse seu interesse, essa sua paixão, que te leva a frequentar esses eventos que você mencionou? Conta um pouco dos primeiros eventos que você foi e como que te inspirou a criar o seu próprio. Então vamos lá. Como que eu comecei a gostar de quadrinhos?
Eu desde pequenininho mesmo, eu tenho foto minha, assim, não sabia nem ler, era pequenininho, devia ter 3 anos, uma coisa assim, já com gibizinho, né, folheando o gibizinho. Essa foto eu guardo com o maior carinho, né. Então, o que acontece é que meu pai, ele gostava muito de ler, ele era um leitor voraz, e só que ele lia livro, lia jornal, lia de tudo, né, na época era muito comum o jornal papel impresso, né. E ele reparou que eu tinha esse interesse também, né? Ele gostava de ver que eu gostava de pegar as coisas para folhear, revista, essas coisas. E ele que começou a me incentivar. Ele começou a comprar gibi para eu poder folhear, para começar a me entreter. E foi crescendo um pouquinho, até eu não sabia ler ainda, e foi numa época que quem publicava gibi aqui no Brasil era Ebal. A Ebal publicava os gibis aqui no Brasil. E eu lembro que a primeira pegada assim que eu gostei mesmo, o primeiro personagem que, aliás, até hoje é um dos meus favoritos, foi Homem-Aranha. Né? A Ebal publicou Homem-Aranha durante um período, desde 68 até 70, se não me engano, com 70 números publicados. E meu pai... Uma fase muito clássica, né, Wilson? Uma fase clássica ali do Romitão dos anos 60 e 70, uma delícia de leitura, cara. Eu sou suspeitaço, né, que até hoje eu fiquei um pouquinho, entre aspas, até preso nesse período mais antigo, né, então eu se adoro. Somos nós três aqui, fãzões do Aranha, viu? Mike, então, nem se fala. Eu já fui com eu também, sou fãzão do Homem-Aranha também. Então, é mesmo, Mike? Porque eu sei que o Giovanni adora de paixão, né? Quando eu vou comprar alguma coisa pra presente, pra mim é até fácil. Eu já vou no Aranha que não erro, né? Sim. E assim, e meu pai, ele trabalhava, meu pai e minha mãe também, né? No período eles trabalhavam em imobiliária, eles tinham imobiliária. Eu lembro que chegou um período que eu acabava acostumando de alguma maneira, quando ele voltava do trabalho, algumas vezes que ele voltava do trabalho, ele trazia nas costas dele, escondido, um gibi do Homem-Aranha, né? Eu não sei dizer por qual período, mas eu nem sabia ler. Ele trazia um gibi. Então, quando eu abraçava ele, quando ele chegava de casa, era muito bacana, que eu abraçava e já sentia aquele gibi escondido por debaixo da camisa dele. E era fascinante. Eu pegava e gritava, já ia para um canto, me esconder lá e ficava folheando. Eu não sabia nem ler. Aliás, eu aprendi a ler por causa dos gibis também. Eu me senti na necessidade de aprender a ler para poder me inteirar mais das histórias. E aí foi um período legal dele me trazer. E eu dei umas sortes, assim, que foi assim, como eu falei, meu pai tinha um escritório, tinha imobiliária em Pinheiros nessa época, e por um período, e por causa de agenda, quando eu entrei no primeiro ano de escola, a gente morava originalmente na Aclimação, e eu fui estudar em Pinheiros, né, para acompanhar meus pais. Óbvio, eu ficava com eles, era muito mais fácil para eles cuidarem de mim, né, que Pinheiros não é perto da Aclimação, então eu ia com eles. Primeira das coincidências legal, um dos corretores que trabalhava com meu pai, que era amiga do meu pai, os filhos deles, que acho que, se eu não me engano, na época já estavam mais adolescentes, liam gibi, mas já não estavam mais lendo gibi. Então ele doou um monte de gibi pro meu pai. E meu pai deixou embaixo daqueles quartinhos que ficavam embaixo de escada. Ele encheu o quartinho de gibi, né? Pra mim era uma sensação que estava entupido, né? Daquilo lá, principalmente dos quadrinhos da Disney. Né? Muitos quadrinhos da Disney. Eu lembro que tinha muita coisa do Tio Patinhas na época, o almanaque do Tio Patinhas, Disney Especial, Zé Carioca, Pato Donald, ele colocou um monte lá. Então, quando eu voltava da escola, de manhã cedo, eu ficava lá trancado no quartinho. Eu ficava só lendo, só vendo o gibi, só vendo o gibi. E eu fui ficando cada vez mais aficionado com os gibis. E não importava qual era o tipo de gibi. Né? Naquele período também tinha bastante variedade. Né? Hoje em dia não sei como funciona, mas teve um período legal que de vez em quando até nas escolas, eu estava em escola pública, até nas escolas de vez em quando o pessoal distribuía, fazia campanhas, né? As empresas faziam campanhas. E de vez em quando eles chegavam lá e traziam um gibi, Brasinha, Gasparzinho, esses gibis até, que hoje em dia o pessoal nem comenta muito, né? O pessoal levava lá pra gente, que era da editora VEC, de umas editoras diferentes. Eu ficava fascinado com qualquer um, não tinha, assim, restrição nenhum. Meu favorito era o Homem-Aranha já, né? E consequentemente virei fã da Marvel por isso, né? Mas eu lia de qualquer gibi que aparecesse. E eu fui avançando tanto, por isso que é legal, pelo menos é uma das coisas que eu gosto do gibi, que o gibi é uma porta de entrada, na verdade, porque isso, né, nesse mesmo período, dentre as coisas que foram sendo doadas lá, meu pai recebeu lá do corretor amigo dele, tinha um monte das seleções do Reader Digest, né? Que é uns compilados, até hoje acho que vende nas bancas de jornais, que é uns compilados. Eu lembro dessa revista, eu lembro. Você lembra disso aí, cara? Então era legal, sim, é um resumo, na verdade. Era tudo escrito, né? Tinha pouquíssimas imagens, gravuras,
Era basicamente escrito, mas era tudo resumido, né? Com o tempo você vai aprendendo isso, que era tudo resumido. Por isso que eram seleções, né? Mas eu fui lendo. Lembro até hoje de coisas que eu li na época, 1975, por aí, que era sobre o filme do Tubarão, sobre a restauração da Pietà. Então, umas coisas assim que me gravaram daquela época, e graças aos gibis. Eu fui pegando esse gosto, assim, até tara por ler quadrinhos. Então, essa foi a primeira grande, assim, sacada. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa interessante, e o sinal de época também, né? Como eu falei, eu estudava no primeiro ano lá em Pinheiros. E aí eu ia numa escola lá perto lá do trabalho dos meus pais, e do lado tinha uma banca de jornal, bem em frente a um mercado. Tinha um mercado lá, acho que era Gigante que chamava o mercado. Era uma banca de jornal bem em frente ao mercado. Eu fui fazendo amizade com o dono da banca. E nesse ano, especificamente nesse ano 75, foi o ano que a Block começou a publicar os gibis da Marvel, né? Não sei se vocês sabem exatamente disso, ouviram falar, né? Mas foi exatamente o ano que a Block começou. A Ebal tinha parado de publicar, e a Block, uma característica que eles tinham legal, né? Hoje em dia. Aquelas cores maravilhosas, velho. Aquelas cores berrantes, né? Berrantes. Tem muita lenda, né? Eu não sei se você vai saber validar pra gente, mas eu ouvi uma lenda de que a Block fazia isso pra calibrar a impressora deles antes de produzir o material, digamos assim. Então, tem dois fatores que o pessoal fala, né? Que o pessoal fala que era isso que você comentou, que eles usavam para calibrar as cores, porque eles publicavam a revista Manchete, que era o carro-chefe deles de publicação, eles usavam para calibrar as impressoras, e uma outra que é mais até de mercado mesmo, que eles faziam de uma forma para ser chamativo na banca de jornal também, para se destacar. Entendi. E realmente destacava mesmo. Agora, mais uma coisa também curiosa, além das cores serem bem berrantes, eram as trocas das cores, né? Falando em Homem-Aranha, assim, outros personagens, é famoso o Doutor Destino rosa e amarelo. Rosa e amarelo. E amarelo. O Star Wars, tinha o Darth Vader em rosa. Eu tenho esse gibi aí, cara. Eu fiz questão de comprar só por causa disso. É sensacional, cara. Darth Vader rosa e amarelo. Eu acho que Darth Vader rosa, eu acho que eu não tinha visto, não. Eu acho que eu cheguei a ver o Abutre marrom. Mas esse ainda tá bom, esse ainda tá bom. Cara, tem o Galactus amarelo, azul e vermelho também. O Gavião Arqueiro é terrível, cara. O Gavião Arqueiro acho que é todo marrom. Era amarelo. Todo amarelo, né? Era amarelo. E assim, então, isso era chamativo. Eu tinha 7 anos de idade, pra mim era muito chamativo. Eu tinha acabado de sair essas linhas de gibi deles. Eles publicaram por 4 anos só, né? Então no primeiro ano, foi bem no ano que eles começaram, e eu fiz amizade com o dono da banca, de novo, sinal de época, né? Ele deixava eu ficar cuidando da banca dele quando ele ia almoçar, alguma coisa assim, quando ele saía. Olha que só, legal. Eu tinha 7 anos pra cuidar da banca. Aí Uma sim. criança de 7 anos no lugar do jornaleiro, cara. É sinal de época, né? Eu ficava lá, nossa, eu devorava aquelas revistas. E eu ficava devorando, né? Eu tinha até, lógico que tinha outros tipos de gibis, né? Mas é que me marcou muito essa questão da Ebal, né? De ser uma coisa... Fora as gírias. As gírias... Gíria por si só é algo que fica extremamente datada facilmente, né? É característica mesmo de qualquer idioma, tudo. Gíria é uma coisa que rapidamente fica ultrapassada, por assim dizer. E as gírias que eles usavam nesses gibis eram extremamente carregadas. Era muita gíria do Rio, né? Que a Block era de lá, e eles umas gírias bem carregadas. Então, se você pega para ver hoje em dia os gibis lá, é muito divertido, Uma né? patota de heróis, né? Uma patota, é bem por aí mesmo. Uma patota, né? Era bem. É uma gíria curioso. bem anos 60 mesmo, assim, né? Nossa, Boa praça, né? Esse tipo de coisa. Isso. Era bem coisa assim que, já pra época, pra você ter uma ideia, já chamava atenção. E óbvio, eles não tinham noção nenhuma. Então, se você punha, sei lá, o Thor falando gírias, por assim dizer, né? Você tinha. Você não tinha esse tipo de mínimo de preocupação, quer dizer, com material original, por assim dizer. Ô Wilson, eu ouvi dizer até que eles inventavam o texto de algumas edições, que não traduziam, inventavam os balões, cara. Não sei se isso é verdade. Tem editoras até anterior até a Block, isso acontecia já até antes, é famoso, né? De coisas que era traduzido a orelhada. Era orelhada mesmo. Isso aí era feito baseado nas figuras, o pessoal criava uma história na Isso é inacreditável. orelhada,
É inacreditável, mas é maravilhoso. Sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Hoje em dia, se sai uma palavra trocada hoje em dia, é um escândalo na internet, né? Por assim dizer. Quem sofre muito com isso é a Panini, né? Que hoje não pode sair um pouquinho fora do prumo, que hoje todo mundo tem acesso à internet, tem acesso aos materiais originais. A cultura também, do pessoal também melhorou muito, né? Então, teve duas coisas. Hoje em dia, infelizmente por um lado, né? Teve um envelhecimento também dos leitores, comparado com aquela época. Como eu falei, era muita criança que lia naquela época. E isso foi crescendo, né? O pessoal foi ficando velho. Isso não é um problema, o problema é não ter renovação, né? O problema é não ter renovação. Então, hoje o pessoal tem acesso fácil, hoje o pessoal, a maioria domina o idioma, ou pelo menos minimamente tem noção, tem acesso a PDFs, a edições originais. Então a pessoa rapidamente consegue ter noção do que é publicado lá ou publicado aqui. Mas na época não tinha isso, era tudo aventura. E aí foram uns 4 anos que a Block publicou ali, que era pura aventura. Eu me divertia, aproveitava bastante isso aí. Né? Ganhei alguns gibis, que infelizmente esses gibis muitas vezes eu não tenho da época, né? Perdi quase tudo isso que eu tinha da época, quase tudo foi. Que isso que acontece com muita gente, né? Você vai passando por dificuldades, tudo, e mudanças, você vai perdendo tudo. Eu lembro que um dos tesouros que eu fui montando, né, na minha inocência, quando eu era criança, era uma gaveta do móvel de casa, uma gaveta tinha cheio de gibi, 2 gavetas, cheio de gibis, era a forma como eu guardava. Eram 2 gavetas que pra mim era um tesouro. Vira e mexe, eu pegava, abria aquelas gavetas, ia pra um cantinho e ficava me deliciando. Não tinha tempo ruim, não tinha horário, não tinha dia. Legal. Eu adorava, sempre adorava. E ainda na época ainda passavam muito aqueles desenhos desanimados, né, pra completar, né? Então, os desenhos animados da Marvel, maravilhoso isso daí, cara. As aberturas eram clássicas. Eles pegavam aquelas imagens fixas, né? Eles pegavam aquelas imagens fixas e faziam uma emulação de movimento ali. Por isso que virou desenhos desanimados, Mexia né? só a boca, erguia o braço, né? E o engraçado é que a coisa ficou cíclica, né? Tipo, a gente viu esses desenhos animados aí, né? Tipo, e tinha essa visão, né? Inclusive de ter esse apelido de desenhos animados. Mas de uns tempos pra cá, a galera reinventou isso, né? Com os motion comic, né? E botou até um nome bonito, motion comic. Que basicamente é os desenhos animados, né? Se você pega hoje, né? Você vê, dependendo da TV a cabo que você tem tudo, você tem à disposição, por exemplo, semana retrasada, eu tava assistindo do Watchmen, o Motion Comic do Watchmen. Sim, eu já vi né? Na TV a cabo tá disponível. Você tem lá e coloca e clica. Outros fazem, tem do Tex, que é comum. Tem canais, tem amigos como os nossos, né, Giovanni? Que o canal, eles fazem dublagem dos quadrinhos, né? Ou seja, é como se fosse um negócio meio, entre aspas, radiofônico, por assim dizer, né? Eles interpretam gibis. Então, é uma forma de você se pegar cada vez mais com uma mídia, né, interessante, que é os gibis, né? Então, meu começo eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte que algumas coincidências assim foram... Se tinha algumas dificuldades de você encontrar... Como falando, na nossa época, a gente não era nem chamado de nerd. Não existia essa expressão aqui no Brasil, quase, né, no dia a dia. A gente era chamado de CDF, né? A gente era chamado de CDF. Sim. Porque também coincidia de muitos que gostavam de ler, de quadrinhos, outras coisas assim. Filme não tinha na época, né? Filme, essas coisas não tinha. Depois foi gradativamente aparecendo uma outra aberração dos filmes, né? Mas não tinha esses filmes, então, mas os quadrinhos. Então o pessoal que acabava gostando disso era o pessoal que ia até ir bem na escola, porque naturalmente, como gostava de ler, gostava de tudo, acabava naturalmente indo bem nas escolas, porque não tinha essa dificuldade de leitura, de compreensão, né? Era um efeito colateral muito positivo de quem gostava de gibis. Então, muitos ficavam até excluídos naquela época, né? Hoje o pessoal tem muita essa preocupação, né, de bullying, essas coisas, mas na época era até comum isso, você ser excluído mesmo, você não tinha contato com algumas coisas. Eu sempre acabei dando, entre aspas, um pouco de sorte, porque eu sempre adorei praticar esporte, né? E eu fui um goleiro razoavelmente bom, né? Então eu participava dentro da Olimpíada da escola, das Olimpíadas de Matemática, essas coisas, quanto participava da seleção de futebol da escola também. Eu consegui viver bem entre aspas, nos 2 mundos, por assim dizer, né? Que legal. Isso é um diferencial, né? É bem raro isso, né? Quem é fã de quadrinhos de esporte, é muito raro, Wilson. Que legal, cara. Hoje tá até ficando um pouquinho, talvez, mais comum, né? Não é tão excludente, né? Mas até, né, meu filho, o teu Giovanni conhece, ele mesmo falava, você tem essa facilidade porque você pratica, joga. Então eu jogava pebolim bem pra caramba. Que legal. Tênis de mesa jogava bem.
razoavelmente bem. Então, eu nunca tive problema de me enturmar, né? Falando sério, de enturmar. Mas era uma época bem, nesse aspecto, muito difícil. E aí, passando o tempo, foi essa questão que... Até é legal falar disso aqui, você lembra dessa época, você curtia, você fica lembrando, né? Nessa época que você Legal. curtia. E aí, quando foi avançando mais no tempo, mas eu não tinha, imagina que ia ter evento, essas coisas. Não tinha nem esse conceito aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já tinha começado esses esquemas, depois a gente conversou no começo aqui, que era, eles fizeram em hotéis, né? Alugavam hotel, que era barato, né? Eles pegavam os hotéis, alugavam os corredores, tudo assim, os sagões, e colocavam as mesinhas, que o Giovanni comentou, né? Para fazer encontro de nerd, né? Por assim dizer, né? E aí, gradativamente, os autores foram participando, aí virou convenções, né? Muitos eventos, que nem você comentou, né, Giovanni, da Comic Con, aí depois já foi avançando para o que chama-se de convenção, propriamente dito. Aí você começava a poder trazer autores, trazer editoras, principalmente lá nos Estados Unidos. Mas aqui estava longe de se pensar em alguma coisa parecida. Aqui foram os primeiros esforços. Eu nem vou saber direito as datas, tá? Mas os primeiros esforços foram aquelas bienais que começou a ter Bienal do Rio, principalmente no Rio, que era muito forte. Curiosamente, o Rio era muito forte nesse tipo de evento, em convenções e bienais. Os primeiros autores, assim, fortes de fora, eles iam para o Rio de Janeiro, que tinha muito essa questão cultural, né? Em São Paulo não se pensava muito nisso. Demorou muitos anos para começar eventos, assim, contados, como a Escola Pan-Americana de Artes e outros assim, que começaram a criar algum evento voltado para quadrinhos, né? Para poder divulgar mais. Mas era sempre eventos extremamente limitados, né? Era sempre uma ou outra pessoa, né? A Venegada que montava alguma coisa muito única, por assim dizer, para tentar trazer autores ou convidados. Não era uma coisa E hoje é o recorrente. contrário, né, Wilson? Hoje o Rio de Janeiro tá muito fraco de eventos de quadrinhos de Tá cultura. carente mesmo. É uma pena, é uma pena, porque o Rio sempre foi culturalmente muito forte, né? E a gente fala isso aí, né? Já até entrando um pouquinho nessa questão do nosso evento, mas você vai conversando com os amigos nossos lá do Rio de Janeiro, que eles vêm participar do nosso evento, e eles comentam isso, eles comentam a falta que faz você ter eventos de quadrinhos no Rio de Janeiro, né? Eles diminuíram muito. Você vê também esporádico. Quem via em São Paulo naquela época, você vê no Rio. Pontualmente, um em Niterói, um ali bem pontual. Não tem esse hábito hoje em dia lá, infelizmente. E em São Paulo foi gradativamente criando, e eu, na medida do possível, sempre quando começou a ter essa oportunidade de participar, você até perguntou, né, Giovanni, quando eu comecei a participar de eventos, avançando um pouquinho, que paralelo, só para comentar paralelo, eu fui guardando gibis. Aos poucos, eu sempre fui colecionando porque eu gostava de reler, né, eu sempre tive esse gosto de reler gibi. Né? E na nossa época era comum também, uma coisa que hoje em dia também rarissimamente você consegue ver, troca de gibis, assim, você ia em algumas feiras, feira livre mesmo, em um lugar que você trocava gibis, levava 2 gibis e trocava por outro gibi, então era meio que um comércio, sempre numa feira livre tinha alguém lá que comercializava gibi, vendia gibis também, no chão mesmo, né, como se fosse uma barraquinha, ele vendia gibi e também você podia trocar. Sei lá, você levava 2 Zé Cariocas lá e pegava um novo, né, um que você não tivesse, você pegava. Então isso também movimentava de uma forma mais acessível também os quadrinhos. Hoje que você não vê isso aí, né? É bem difícil. Realmente eu não vi, mas eu cheguei a pegar uma época algumas, que eu sou daqui de Campinas, né? E aqui tinha, no centro da cidade, tinha umas 2 ou 3 bancas, assim, que eram umas banquinhas de sebo mesmo, e eles faziam esse esquema, 2 por 1. Então eu realmente troquei bastante, assim, de ganhar legal, gibi, né? Assim, de algum primo, você acaba sendo repetido, aí você vai lá, troca 2 por 1. Fiz bastante também, é bem legal isso. Eu cheguei a pegar muito pouco, mas peguei o sebo aqui da minha cidade, a Banca Mickey. Eu sempre menciono eles, Banca são amigos Mickey. meus e tudo mais. E no começo, quando eu comecei a ir lá, eu tinha uns 10, 12 anos, que até um pouco mais, até uns 13 anos que eu tinha, assim, você levava um capa dura e você trocava por outro capa dura. Você levava um formatinho, você trocava por outro formatinho. Formato americano, você trocava por outro. Então, eu fazia festa com isso aí. Era uma alegria só, cara. Que às vezes, tipo, já li, revi, não gostei muito, ia lá e trocava por outro que eu queria, né? Era muito gostoso isso. E é uma maneira de você até economizar, né? Porque isso... O pessoal tem essa nostalgia, né? Que o gibi era bem mais barato. Eu acho que até era mais proporcionalmente mais barato, sim. Mas nunca foi uma coisa totalmente barata, né? Barato mesmo, né? De tempos em tempos você tinha um custo elevado, até pela característica de papel, tudo, né? Era uma coisa meio que às vezes pesava no bolso um pouquinho.
você tinha os acessíveis, que nem eu falei, na minha época os acessíveis eram aqueles do Zé Carioca e do Pato Donald, que era bem fininho. Eles eram bem, quem conhece, era um formatinho bem fininho, né? Esse formatinho é uma coisa que praticamente é do Brasil aqui, que é uma maneira justamente de você fazer algo mais condensado, né? E aí vai para o primeiro pecado, né? Como leitor de quadrinhos. Eu amo o formatinho. Eu amo. Eu também. Eu Eu, tô contigo eu, nessa. Eu faço questão de manter os meus. eu não tenho uma mínima. Quer dizer, hoje em dia, né? Quando eu era mais novo, eu podia até justificar o porquê. Mas hoje eu não tenho uma mínima justificativa plausível para justificar a existência do formatinho, né? Mas eu amo de paixão, que aí você falou. Eu já vendi bastante coisa, né? Da minha coleção, né? Bastante coisa mesmo que eu tive. Eu tinha coisas bacanas mesmo, eu vendi bastante. E meus formatinhos, assim, é o que eu evito, assim, eu seguro até lidar, porque ali tem uma lembrança muito legal da dificuldade de conseguir, né? De você conseguir. Eu lembro, vocês comentou até, Mike, da questão de banca sebo, né? Eu comecei a trabalhar no centro da cidade de São Paulo, né? Meu primeiro emprego era comum também, a coisa sinal de tempos, era você trabalhar de office boy, né? Nas empresas. Eu era office boy, né, no centro da cidade. Porque o office boy é você pegar, levar documento, conta, essas coisas de um lado para o outro. Basicamente é isso, né? Você era um... Hoje em dia não tem nada disso, né? Então, eu trabalhei primeiro num advogado lá, depois fui trabalhar num banco. E aí eu trabalhava bem no centro da cidade, bem no centrão mesmo, lá no banco, no centro de São Paulo. E ali era um show, era um espetáculo, porque ali você tinha um monte de bancas sebo. Tinha um monte. E quando você é garotão, você anda mesmo, né? Quando você é novinho, você anda pra caramba. Você não quer nem saber. Mesmo que desviasse do meu caminho do trabalho, né? A gente economizava, eles davam passe, na época era passe, você recebia passe do metrô, do trem, né? Do ônibus. Você ia a pé pra economizar, vender o passe, ou tinha muitos lugares que aceitava até o próprio passe como pagamento. Sim. Tocando passe pro gibi, que demais, Wilson. Que legal. Cara, era pro gibi, Isso é legal. Por esfirra, pro churrasco grego que vendia no centro da cidade, antigamente, né? Era moeda corrente, né? O passe de metrô. Era moeda corrente. Não tinha essa, não. Então, mas era legal porque foi aí que eu comecei, como eu tava no banco, pra idade que eu tinha, eu dei sorte que eu tive uma promoção no banco, alguma coisa, e eu comecei de alguma maneira, a ganhar um pouquinho melhor, né? Para alguém que era novinho, eu tinha 15, 16 anos, eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, já começou a sobrar um troquinho. Eu pagava o meu aluguel, né? Era eu que pagava o meu aluguel. Eu tinha 15, 16 anos, mas era eu que pagava. Eu morava só com minha mãe, mas era eu que pagava o aluguel. Então, assim, era bem limitado o dinheiro. Então, quando dessa promoçãozinha lá, de repente você começa a falar, começa a ver uma luz no fim do túnel. Então, eu estudava no Ipiranga nessa época, eu estudava lá na escola técnica lá no Ipiranga, na GV. No caminho pra lá, eu tinha que ir lá pro Parque Dom Pedro, o que não faltava é banca. Até ter uma banca que eu comprava lá, com o senhor nipônico lá, na época, eu fui até recentemente com minha esposa, ele continua até lá hoje, só que hoje ele tem uma banca de... É verdade, só que hoje ele tem uma banca daquelas coisas de corte e costura. Sim. Aquelas revistas, mas voltada para corte e costura. Porque ele tá perto da 25 de março, né? Naquele trecho do Dom Pedro, no Parque Dom Pedro. Então ele mudou o foco. Mas eu lembro que eu ia lá, até uns 4, 5 anos atrás, eu fui com minha esposa. Falei, nossa, isso tá aqui ainda. E ali eu direto fazia esse rolo de trocar, né? De trocar. E aí era curioso, porque eu via muita gente trocando na época. Uma coisa que eu reparava, uma coisa que eu via saindo muito era a revista do Tex. E eu não lia Tex na época, né? Sim. E eu ficava assim, caramba, mas puxa vida, porque era preto e branco, tudo. Era algo que não chamava atenção pra mim na época. E eu falava, caramba, e vendia muito. Eu só vi que ele trocava direto, rodava direto os gibis. Eu fui gostar do Tex muitos anos depois. Hoje eu amo o Tex, né? Mas na época eu não curtia. E eu vi que saia muito, o pessoal mais velho, inclusive, que é uma característica até hoje do Tex e da Bonelli, que é o pessoal mais velho que gosta, né? O pessoal mais velho adora esses gibis um pouquinho diferente dos outros. E aí, criativamente, eu fui montando, aí passa dificuldade, vai mudando, vai passando. Eu lembro que eu tinha aí, das gavetas que eu falei pra vocês que eu tinha que desfazer várias coisas nas mudanças. Aí comecei a montar de novo, comecei com aquela velha tradicional caixinha de sapato. Porque caixinha de sapato, aí é a primeira vantagem do formatinho, ela dá certinho. Quem coloca formatinho na caixa de sapato, cabe duas ela fileirinhas, né? Certinho. Olha, geralmente dá uma só, fica certinho uma só ali, encaixadinho. Olha só. Mas dá certinho. Então eu fui guardando caixa de sapato, né? Aí não tinha. Fui guardando em caixa de sapato, guardando essa caixa de sapato, fui guardando aos pouquinhos. Você vai melhorando um pouquinho no trabalho, vai dando aquelas melhoradas, né?
E vai comprando. E aí eu comecei tinha um lugar que eu visitava, São Paulo, como eu falo, São Paulo, nesse aspecto, sempre teve muitas opções, né, de você encontrar lugares para comprar quadrinhos. Um lugar que eu gostava, que eu conhecia, assim, lá do centro da cidade, que pena que não tem hoje, né, era uma livraria chamada Muito Prazer. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi O muito nome falar. pra mim é familiar, sim. Essa Muito Prazer, ela ficava, quando eu conheci, pelo menos, ela ficava na Avenida São João. Então era um lugar, assim, pra gente era extremamente acessível, né, que era bem no centro da cidade, era na Avenida São João. E ali pra mim era um paraíso. Literalmente, ali entrava só pra ficar olhando, porque eles tinham muitas coisas importadas, né, então você ia lá e ficava olhando, porque É aí que mora o ouro, hein? ali que mora o ouro, e era legal, e o Walter, né, que era quem tomava conta lá, um gerente, que depois virou um dos donos, o Walter era muito bacana de conversa, tudo, né, era muito bom. Então, sei lá, aquele ambiente era gostoso, porque era esquema bem, aí sim, aquele esquema bem de loja mesmo, né, com aquelas caixas mesmo que você, naquele esquema bem Big Bang Theory, né, tenho, não tenho, aí você, ó, você dedilhando, claro que eu não tinha nada, né, na verdade não tinha nada. Eu ia só pra ficar, olhar com os olhos e lamber com a testa, né? Porque era tudo importado. Mas assim, era um lugar que assim, me fascinava de ir lá. Falar, puxa, um dia eu vou conseguir comprar isso, eu conseguir comprar aquilo. E um dos primeiros que eu lembro que eu fiquei com essa vontade, aí comecei já avançando um pouquinho, foi um exemplar grande que saiu. Não, na verdade o que eu ganhei até da minha esposa, que eu pedi pra ela, uma coisa que eu fui pedir pra minha então namorada, né? Era do Will Eisner, aquele Nova York, a grande cidade. Você já leram essa gráfica? Clássico absoluto, muito bom mesmo. E eu fui lá, ela foi lá comigo, né? Ela me conheceu, ela sabia que eu já lia tudo. Aí eu falei, não precisa de demorado, alguma coisa assim. Eu falei que eu queria aquele, ela me deu. Né? Ela me deu aquele. Eu guardei até hoje guardado. Eu amo de paixão. Legal, isso é bacana. Eu tenho até hoje de paixão, né? E foi aí que eu comecei a organizar, porque aí minha namorada, que hoje é minha esposa, ela começou a falar, nossa, você gosta tudo? Ela lia uma outra coisa, outra Turma da Mônica, assim, mas Sim. nada de apego. Só que ela começou a pegar no meu pé e falou, pô, se você vai guardar, começar a colecionar eu mesmo, guardar, vai guardando direitinho, né? Aí ela começou a ensacar os gibis pra mim. Olha que legal. Ela que te Que incentivou. bacana. Ela que se incentivou. Se arrependeu disso depois, mas ela que se incentivou. Mal sabia o monstro que ela tava criando, né? Não sabia, Pois é. no mínimo ela teve que falar it's alive, né? Porque realmente ela criou um monstro. Porque aí fomos guardando, aí começou. Aí começa a comprar uma prateleirinha pra pôr onde eu morava, né? Que era pequeno também o lugar, né? Onde eu morava com minha mãe. Aí já teve lugar pra colocar mais caixinha, né? Vai colocando mais caixinha, você vai avançando, até que você vai avançando aquelas caixinhas de arquivo. Aquelas caixinhas de arquivo de documento é perfeita também pro formatinho. Formatinho é vida, cara. Formatinho pra guardar é a coisa mais linda que tem. Você põe naquelas caixinhas de arquivo, cabe 80 exemplares da época da Marvel lá da Abril, certinho. Aquelas de arquivo morto, né? É isso. Eu usei essas aí, que eu me mudei recentemente, né? Ano passado. As minhas eu trouxe nessas caixas aí. E hoje em dia, por exemplo, é tudo ensacado, deixa de 2 em 2, os formatinhos, né? De 2 em 2 e tudo dentro da caixa de arquivo. Foi mudando, em vez de ser aquelas que eram de papelão, né? Que tem aquelas de papelão, eu só mudei para colocar aquelas caixas de arquivo plástica, né? Então hoje é tudo caro, tem etiqueta com identificação, então tá lá, indicado, sabe? Por exemplo, Incrível Hulk, de 1 a 79, depois o outro de 80 até tanto, e por aí vai, né? Coloco se é da Abril, se é da RGE, né? Então foi gradativamente avançando o sistema de arquivo. Então aí vai avançando na vida, a gente vai avançando na vida, chegou num ponto que quando a gente casou, a gente morava num apartamento bem pequenininho, né? Quando a gente comprou um apartamento. Mas até aí era só eu e ela. E tinha um quarto que ficava só pra pôr minhas revistas, né? Só pra coleção. Lá. Eita, que beleza, hein, Wilson? Aí... Só pra isso. Aí veio o primeiro filho, né? Aí já começou a apertar. Aí depois veio o segundo filho, que no caso é minha filha, né? Veio também. E a gente no apartamento... Legal. No apartamento legal, é? E eu ponho o gibi aonde? Faz o quê? Aí começou. O Victor Frankenstein já começou a pressionar o monstro, né? Falou: Vixe. Nossa, dá um jeito. Se abrir armário, guarda-roupa, você tinha tudo enfiado caixas assim, ia socando. Embaixo do sofá, isso aí ia socando. Aí chegou uma hora que com 2 crianças, um casal ainda, começou a apertar. Bom, resumo, você tomou aquela pressão. Ou você, antes de morar num lugar maior, você começa a se desfazer das revistas. Né? Não dá pra ficar com as duas coisas.
Aí ela venceu, né? Tinha que ir para um lugar maior. Aí fui para um apartamento maior, aí tinha um quarto para cada um deles, né? E tinha um outro quartinho de empregada só para meus quadrinhos. Coisa Bom, boa, então coisa saiu, boa. saiu no lucro Conseguiu. também, então. Saiu no lugar. Me forçou a trabalhar mais, entendeu? Me forçou a trabalhar. Vender os gibis nunca. Vamos para um lugar maior. Naquela época. Isso é um momento mais recente, né, Giovanni? Mas na época, imagina. Só até a hora que comecei a tomar outra pressão, né? Porque assim, nesse meio caminho, eu também tomei uma pressão com razão, né? Porque nesse ponto, ainda estava na Abril ainda, que foi para Panini só em 2002, se eu não me engano, né? Então, quando eu estava ainda com a Abril ainda e as outras editoras que publicavam, aí chegou no ponto que ela falou assim pra mim, eu vi, a Beth voltava em casa com o gibi, voltava pra casa com o gibi. Ela chegou no ponto que ela começou a reparar, ela falou assim, você tá lendo? Aí ficou aquele silêncio, né? Uhum. Isso é a parte complicada, né, cara? Você tá lendo? Aí, aquele ficou silêncio. Aí passou mais um tempo, né? Voltando com as gibis, você tá lendo? Ela viu que eu não tava lendo. Eu lia um ou outro, mas eu não tava lendo. Sei lá, trazia numa semana 10, eu lia um ou dois. Aí ela deu uma pressão com razão, né? Ela falou, não tem sentido. Você tá estocando coisa, você não tá colecionando. Não é? E até durante o período eu tava lendo, porque eu dava aula à noite também, né? Eu trabalhava de dia e eu dava aula à noite. Então eu pegava muita condução, então eu ficava lendo mesmo. Então a gente ia pra lá e pra cá, lendo, né? Mas quando começa a dura, eu comecei a pensar melhor e comecei a selecionar mais o que eu ia comprar, né? Porque teve um período, isso também, de tempos em tempos, como está acontecendo hoje, né? Você acaba tendo alguns booms de publicações, né? Um que eu lembro que teve, que eu falei para vocês, na década de 70, você tinha várias editoras que publicavam, a maioria era a editora Abril, com certeza, né? Que em 79, em 79, quando a Block perdeu os direitos da Marvel, ela foi para RGE. Aí foi para RGE o que era seriado, né? O Homem-Aranha, Hulk, que tinha os seriados live action, e o Quarteto Fantástico, que lá na RGE chamava os Quatro Fantásticos, por causa do desenho. Ele já tinha um desenho na época, né? O desenho que tem até o Herbie, né? Então, de tempos em tempos, você acabando desse boom. Aí começou a ter mais editoras. Ao mesmo simultâneo, quando foi para a RGE, a Abril também, num período, começou a publicar junto. Então, você começou a ter várias opções. Chegou em 89, foi um período legal pra caramba, que Abril começou a trazer tudo aquelas coisas que você vê lá de fora, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, todas essas coisas assim, entre aspas, mais adulta, por ser uma coisa mais juvenil para adulto, começou a fazer um pico. Então essas coisas vai te motivando a sempre ficar fã, né? Você vai, saindo dos formatinhos para um formato americano, papel legal, tudo. E de tempos em tempos isso acontecia. Nesse período que eu falei para vocês, um pouquinho antes da Panini pegar, o que acontecia? Editoras como a Mitos, por exemplo, ela começou a pegar também, fazer esporádicos, fazer lançamentos. Hoje vocês procurarem aí, vocês vão achar coisas que foram outras editoras que soltaram. Né? Não eram editoras conhecidas, nem a Abril, nem a Panini. Era editora Mitos, a Gal Editora, né? Outras editoras menores conseguiam pegar uma outra edição meio separado. Acho que vocês vão talvez se recordar de uma época que a Globo tentou competir com a Abril. Né? Pegou os retalhos que sobrava. Eles conseguiram, né, pegar... A Abril já tinha feito uma seleção, né, do que era bom da Image. Aí o que sobrou, que era pior ainda do que estava sendo publicado, ficou com a Globo, tanto que não aguentaram, né? Foi feito assim que a própria Abril também fez. E quando a Abril começou a publicar, ela pegou as sobras que a RG não queria. Foi assim que ela começou a publicar. É verdade. Tanto que aí saiu Super Aventuras Marvel na época, né? Que eram os personagens B da Marvel. Aliás, você me trouxe uma coisa muito legal. O número 1 do Super Aventuras Marvel eu comprei com o meu primeiro salário formal. Nossa, que legal. Começou em alto estilo, hein? Que revista, hein, Wilson? Eu dei sorte, que foi em 82, né, que ela começou. E eu tenho ela até hoje. A diferença é que hoje ela tá autografada. Olha, eu tenho ela até hoje, só que da hora. Você autografou com quem, Wilson? Klaus Johnson, na época. Eu não consegui autografar com o Frank Miller. Eu queria, porque o Demolidor tá na capa, né? Eu queria. Sim. Mas não deu pra. Infelizmente não deu pra pegar do Frank Miller. Mas, assim. Aliás, uma característica, tá? Indo em eventos, né? Eu sempre não, mas eu prefiro pelo menos pegar formatinho autografado do que as outras edições. Minha primazia pra pegar autógrafo é nas formatinhos. Que são as edições que você tem mais carinho, né? Apego. Mais carinho.
Então, por exemplo, a Super Nintendo que era 14, por exemplo, eu peguei com Engelhart, autografado. Depois eu peguei com mais alguém também, peguei com Claremont, também autografado. Nossa, legal, hein? O que você autografou, Legal. o Claremont? Eu também autografei um formatinho com ele, fica tão bonito o autógrafo dele no formatinho, que é um autógrafo grande, né? É um autógrafo grande, dele é diferente dos outros, ele faz um autógrafo quase que escrito mesmo o nome dele. A vez que eu peguei com ele, foi curioso, falando de eventos, né? Eu fui lá foi acho que no Anime Friends. Foi no Anime Friends, mas de uma versão bem diferente da que tem atualmente, né? Sim. Os donos eram outros ainda. 2013, né? 2013 que ele veio pro Anime Friends. E eu acho que foi por aí. Hoje mudou os donos, o Anime Friends ficou uma coisa bem diferente. É. E na época, até, entre aspas, muito assim, como o pessoal tava aprendendo a fazer as coisas, começando a fazer as coisas. E ele tava lá no evento, eu lembro que eu peguei ele assim, teve uma palestrinha dele lá no evento, e eu levei os formatinhos lá. Aí quem apresentou ele, na verdade, lá foi o Daniel HR. Sim, sim. Ele que tava lá, assessorando ele lá, né? Aí ele terminou a palestra, porque ele já tinha feito um negócio de autógrafo, alguma coisa assim, e ele falou, não vou dar autógrafo. Aí, meu, o brasileiro não desiste fácil, né? Eu já colei lá, não, mas por favor, por favor, por favor, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando. Eu só quero, Justo, só quero justo. só quero uma assinatura e chaveca, e não, porque ele tá cansado, não, porque. Não, e eu. Tá bom, mas é só uma assinatura. Mentira, né? Tinha uns 3 ou 4 pra ele assinar lá, né? E, não. Bom, ele concordou, tá bom, ele concordou. Aí tinha um cara do lado da minha atrás de mim, não era nem fila, porque era uma parte de trás de onde ele fez a palestra, né? Era a parte de trás. E o pior é que eu gravei até isso aí. Eu tenho gravado a palestrinha dele. Curiosamente, na época não era tão comum assim você gravar as coisas, mas eu tenho até gravado essa palestra. O Rafa tava lá, inclusive, Giovanni, ele tava sentado na minha frente, acredita? E eu não conheci o Rafa. O do HQ? Do HQ. Nossa, que legal, já tava lá na época. Que Eu bacana. não conheci ele. Eu fui ver depois. Recentemente, que ele falou que também tava lá, eu fui procurar. Ele tava na minha frente. Que coincidência, Aí, cara. Muito legal. coincidência, cara. Aí falou lá pegar, e o cara atrás de mim, na fila, juntou uns 4 ou 5 só que. O resto foi tudo embora. Aí ficou uns 4 pontos lá, assim, em cima lá. Nossa, por favor. Aí ele falou que ia fazer, aí o cara foi do meu lado e falou assim: eu não tenho nada pra autografar. Nossa. Aí eu peguei nos meus formatinhos, Nossa. eu peguei um formatinho meu e falei, cara, é o que eu tenho. Tom, sério mesmo? Eu falei, pode pegar o que eu tenho. Que legal, cara. Eu dei um formatinho pra ele autografar lá. Essas histórias são marcantes demais, que bacana. Pô, cara, aí essas histórias de eventos sempre é legal, porque assim, depois isso aí se tornou muito forte, né? Claro que isso que eu vou comentar agora se tornou muito forte na CCXP, esse tipo de raciocínio. Mas, por exemplo, mesmo no FIC, por exemplo, lá em Belo Horizonte, que aliás, quem não teve a oportunidade de ir no FIC lá em Belo Horizonte, vá. Um dos eventos mais legais que tem, assim, principalmente voltado para artistas independentes, né? É organizado pela prefeitura. Aliás, é uma das dificuldades, é uma das facilidades e dificuldades. A facilidade, porque como eles têm recursos da própria cidade participando, então é legal que a cidade vive o evento. Então você vê assim nos ônibus, propaganda do evento, realmente vira uma coisa da cidade mesmo. Então isso é uma parte legal. A parte mais difícil é que quando muda a administração, como aconteceu recentemente lá um período atrás, às vezes você tem a dificuldade de não ter apoio depois, porque vira uma coisa política, né? Mas quem não teve a oportunidade, vá conhecer o FIC, né, que é o Festival Internacional dos Quadrinhos. Lá eu peguei um autógrafo lá do Jorge Pérez. Nossa, Essa absurdo. viagem eu fui com meu filho, que era uma programação que era assim, era bem no feriado, entre 15 de novembro e 20 de novembro, que tem aqueles 2 feriados, né, que faz uma emenda grande, dependendo de quando cai. Naquela época, acho que caía na quinta-feira, o dia 15, se eu não me engano, e o dia 20 caía numa terça, então dava uma bela ponte de feriado, né? Então eu programei com meu filho era pequeno ainda, você falou 2013, foi bem nesse ano também, né? Aí eu programei e fui pra Minas Gerais, eu e ele só. Fomos pra Minas Gerais, ficamos lá numa pousadinha lá, eu e ele, pousando ruim. Falei, pra caramba. Horrível. Mas legal que deu pra participar lá e quem ia? O Jorge Pérez, cara. Icônico, hein? Um Gigante. cara, ele é assim. Não sei se tem alguém que não conheça ele, mas quem não conhece, vai conhecer, vai ler ou Liga da Justiça versus Vingadores, ou Crise das Infinitas Terras. Você vê o quão gigante esse cara era pra fazer um monte de personagem ao mesmo tempo com detalhe. E aí eu levei justamente uma edição, né, da Crise das Infinitas Terras, e eu levei o número 1, formatinho, do Novos Titãs. Olha só. Né? Legal.
Depois acabou tendo uma abertura maior, mas na época ali tava bem assim, restrito. Por motivos óbvios, que as filas estavam imensas para ele, né? Tava lotado de gente. Então, o pessoal, é um só, leva um só. E como eu tava com meu filho, deu pra pegar dois, né? Eu peguei um e ele pegou o outro. Assim, tem a foto com ele. Na época ele tava usando um tapa-olho. Porque ele tava com problema de visão sério na época, né? Mas uma simpatia, assim. É legal quando você leva os formatinhos pros gringos assinarem, eles ficam maravilhados, né? Porque pra eles é coisa de outro mundo, né? É verdade, é verdade. Fora o pessoal lá talvez assim da Itália, que tá acostumado com os formatos deles lá, dos italianos, né? Mas americano, principalmente, olha aquilo lá, fica olhando com aquela cara assim, nossa, o que é isso? Então, assim, aí na fila do FIC lá, eu fiz amizade que depois trouxe para São Paulo, lá no FIC, viram amigos meus depois de lá, que hoje participa, inclusive, no evento. Aí que eu conheci um amigo que hoje participa no evento, que é o Lauro, né? Eu já tinha conhecido lá. E hoje ele participa como expositor no nosso evento. O Lauro Larsen, né? A mesa dele Lauro sempre vale Larsen, muito a pena no GBSP Festival. Bastante coisa histórica, gibi, importados. O Laurinho é gente boa demais. Eu conheci ele. Aí, através dele, eu conheci o Daniel Lopes, do Pipoca e Nanquim, né? Olha lá. Então, isso que é legal, que você vai participando desses encontros, desses eventos, reuniões, você vai conhecendo as pessoas que têm o mesmo gosto que você, meu. Então, naturalmente, você acaba tendo a oportunidade de conhecer pessoas que têm gostos similares, que você consegue trocar uma ideia, e se estende para algumas situações diferentes. E aí, quando eu chego em 2007, 2009 para 2010. Aí eu já morava num outro apartamento maior, que eu falei pra vocês. Aí minha esposa falou, pô, por que você não tenta encontrar alguém que gosta também de quadrinhos, tudo, essas coisas assim, que os meus amigos pessoais, assim, na época, nenhum deles curtia. A gente tinha muita coisa que a gente tinha comum, era escola, que a gente estudava junto, o trabalho, os gostos geralmente era rock, essas coisas que eu gosto pra caramba também, né? Eu adoro rock, então... Era um nerd descolado, então. Eu sou leitor de quadrinho, roqueiro e praticava esporte. Porra, cara, puta, adoro futebol, adoro rock. Aliás, a lamentar essa semana, né, a morte do Ozzy, né, cara? É verdade, é verdade. A morte do Ozzy, o falecimento do Ozzy. Mas eu adoro mesmo, cara, adoro mesmo. Eu me divirto bastante com isso aí. Mesmo o futebol, eu curto pra caramba, mas eu levo na boa, cara. Eu levo na boa, Legal. Não tem estresse não, era pra se divertir. A mesma coisa pros quadrinhos, né? Aquela história do Marvel DC, né, que é tradicional no leitor de quadrinho. Pra mim, não tem muita essa briga, não. Eu gosto muito da Marvel. Talvez seja a minha preferida mesmo, a Marvel. Como eu falei, pela questão de coincidências, né? Por que também virei fã mais da Marvel? Porque quando eu comecei a ler, que eu falei pra vocês lá atrás, com o Neibal, a história da DC já tinha muitos anos. A história da DC já tinha muitos anos sendo publicada no Brasil. Desde a década de 40 já era publicada aqui no Brasil. Então, não dava aquela mesma liga, né? Embora tivesse o seriado do Batman que ainda passava, as reprises, mas não dava essa entrada. Essa entrada da Marvel sempre estava nesses reboots, por assim dizer, de editoras, e acabou pegando esse reboot da Blocker que me chamou mais a atenção também, né? Mas eu sou fã das duas. Eu assim, adoro a Marvel, adoro a DC, assim, né? Como o pessoal fala, assim, uma brincadeira que muito pessoal que gosta muito da DC fala, é que a Marvel não tem clássicos, certo? Isso é muito da... É verdade. E talvez proporcionalmente falando, tem menos que a DC mesmo. A DC realmente, durante alguns períodos, acertou muito a mão, né? Muito a mão. Principalmente na década de 80, acertou a mão assim, uma atrás da outra, né? Eu acho que é muito de questão de formato, né, que o pessoal fala isso. Porque pra você ler um clássico da DC, o que você faz? Você compra um livro só. Você vai lá na livraria, você vai na Amazon, vai numa Comic Shop. Começo, meio e fim, é verdade. E compra um Cavaleiro das Trevas, compra um Watchmen, compra lá as 4 edições do ano 1 e leu e pronto. A Marvel, pra você ler os clássicos da Marvel, você tem que ler um ônibus de, sei lá, 60 edições, que é a fase completa do John Byrne no Quarteto Fantástico. Que o pessoal fala, hoje em dia o pessoal... É verdade, é que nem o pessoal fala, hoje tem um termo, né, que o pessoal usa, né, que é o run, né? Você tem um run completo, então você tem que meio que aliás, que acabou virando um inimigo, né? Queira ou não queira, esse tipo de dependência de cronologias se tornou um inimigo de histórias de super-heróis, né? Sim. Porque você... Imagina pra uma pessoa que vai querer começar agora, uma criança começar a ler, você... Fora que a paciência é outra também, né? Você concorre com celular, você concorre com videogame, você concorre com TV a cabo, você concorre com muita coisa hoje que é muito mais rápido o acesso.
e a interação. Imagina você entrar lá e saber, pô, mas eu vou ter que saber que o cara, há 20 edições atrás, o cara brigou com o cara, há 30 edições atrás brigou com a namorada. Então hoje é mais difícil, mas na época não era bem, relativamente, era mais ingênuo, era aquele método, né? Aí eu, pelo menos, gosto muito, né? Gosto muito do Stan Lee, né? Da forma que ele escrevia, que é que o pessoal fala que é muito descritivo, né? Você pega Roy Thomas, esses autores mais roteiristas mais antigos, a forma de escrever gibi era diferente, era bem, vou meter um raio em cima do outro, e você mostra o raio, né? Então o cara escreve e mostra. Hoje em dia não tem isso, hoje o cara tira, então é muito mais rápido, influência até dos japoneses, por causa do mangá é uma linguagem mais dinâmica. Era mais descompromissado também, né? Tipo, muitas vezes você não precisava ter aquela bagagem de leitor para pegar e ler um quadrinho. Mas então, aí que acontece, qual que era a armadilha, né, Mark, que ficou pra mim, né? Que naquele período, os gibis eram assim, eram descritivos, logo no começo já tinha um resumo, Peter Parker foi mordido por uma aranha radioativa, no estudante tímido. Você já tinha um boxzinho ali, você já tinha um perfil do que era o Homem-Aranha, por exemplo. E mesma coisa pro Superman, pro Batman. Você já tinha um perfil, né? O Bruce Wayne, que teus pais foram mortos quando era pequeno, fez treinamento. Então você já tinha uma interação, né? E a forma de escrever também era bem assim. Isso, com o passar do tempo, foram forçando até aquelas carregadas, até na Marvel mesmo, na original, aquelas carregadas, você colocar nota de rodapé. Olha, como visto na edição tal. Sim, isso era muito legal. Muito legal, eu gostava bastante disso. Mas não sei se todo mundo gosta disso hoje em dia, entendeu? De você tem que pegar e ir atrás dessa edição, entendeu? Eu adorava. Eu também, sempre gostei. E imagina, até semana retrasada, eu fui lá na sessão de autógrafos, lá do Elcio de Carvalho. Ele soltou a biografia dele, né? E eu falei pro Elcio, como a gente fala até pro JP, que a gente tem contato, né? O JP já tinha contato há muitos anos atrás também, hoje a gente tem contato também num grupo. E eu falei pro Elcio, cara, o que vocês fizeram pros leitores de quadrinhos de super-heróis na Abril é impagável. Hoje o pessoal critica muito, né? E até com razão, não tira razão, porque, para quem não sabe muito, a Abril, o que ela fez? Para poder se diversificar das concorrências, no caso era a Block e a RGE, né, por assim dizer, principalmente a RGE, ela começou a costurar uma cronologia própria. Então virava uma coisa muito maluca, porque você tinha que pegar histórias, quem tiver acesso, pode ser por scanner ou revista física, não puder, e caçar lá, vai ver que no mesmo período eles publicavam histórias do Capitão América dos anos 60, né, Thor dos anos 70, em anos diferentes, 77, 78, ao mesmo tempo. E eles começaram a pôr o quê? A querer encaixar aquilo de uma forma como se pertencesse ao mesmo período. Então eles mudavam o diálogo, mudavam o desenho. Teve a Viúva Negra com o uniforme, eles alteraram o desenho da Viúva Negra. Eles mudaram para quê? Para quem estivesse lendo, tivesse a mesma uma percepção, eles emulavam a questão de cronologia de quem começou a ler as histórias originais, né, da Marvel, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então eles emulavam de uma forma que você começava a ter uma sensação de pertencimento. Eu tô lendo uma história do Capitão América que tem uma ligação, sei lá, com o Homem de Ferro, que tem uma ligação com o Homem-Aranha. Isso dá um trabalho danado, desgraçado. Os caras foram geniais fazendo isso. É sensacional essa história, o trabalho que os caras tinham. Que é isso, que a brincadeira, eu falei pro JP isso, falei pro Elcio também, eu falei, só que é normal que isso é viciante também, né? Você cria um certo poder que vicia, né? Porque aí a primeira coisa que ele começa a juntar fatores. Formatinho, a revista era menor, certo? Tinha menos espaço para caber arte, para caber tudo. Então, o que você começava a ter que fazer? Você tinha que reduzir os textos. Aí começava a terminar essas coisas que nós falamos agora vou atirar um raio num monstro, né? Sendo que o raio já estava sendo mostrado, sendo atirado. Então ele já cortava essa frase. Não tem por que mostrar essa frase, porque se eu estou mostrando isso, começaram a dar essas limpadas. E, de novo, torna-se viciante isso. As artes, no fundo, tinha que virar chapado, que é até uma questão de tecnologia, né? Você não tinha a mesma precisão das gráficas, então se você pegar os gibis
mais antigos, né, principalmente da Abril, da RG nesse período, você vai ver que os fundos geralmente são chapados, é um azul, é um amarelo, uma cor única. Eles chapavam todo o fundo, ou seja, matava todo o desenho, a arte final no fundo, para poder simplificar. E foi avançando até chegar ao pico. Só que isso funcionou, porque você começava a ter uma noção de pertencimento. Falando, não, eu tô lendo um negócio, você tinha interesse mês que vem de acompanhar o que estava acontecendo nas histórias, porque você falou, não, isso tem ligação com aquilo, que tem ligação com aquilo. E na época você tinha só, talvez, 3 gibis no começo, né? Porque Heróis da TV, Capitão América e Super Aventuras Marvel. Depois que, eventualmente, tinha o Grandes Heróis Marvel, que era trimestral. Então você tinha, não era tanta revista para você gastar dinheiro, né? Não era tanto dinheiro, e você começava a comprar cada vez mais. Você gostava mesmo de participar dessa cronologia própria. Então eu falo para eles, que nem vocês falaram, para mim foi um mérito, um baita mérito. Isso foi um mérito, assim, espetacular, de eles poderem criar essa sensação de pertencimento que fez com que as pessoas se interessassem pela leitura e sentir que tinha um certo respeito pelo conceito. As falas dos heróis, né, na época, era uma fala que você podia... Aí sim, você tinha um Thor falando mais coloquial, o Homem de Ferro, que era mais... O Hulk, que era mais cientista, quando eles falavam. Você começava a ter o Nova e o Homem-Aranha, que eram mais garotos, perto dos outros. Então você começava a ter essa diferença de linguagem também. Então, era naturalmente identificável o respeito que tinha com os leitores. Só que aí tudo leva aos extremos, né? O extremo maior de tudo isso, na época, que a gente não sabia, vou sendo bem sincero, foi na Guerra Secreta, a gente soube até por alto. Foi as Guerras Secretas. Vocês talvez saibam o que aconteceu nas Guerras Secretas quando foi publicado no Brasil, né? É uma das histórias mais fantásticas que existe. Os caras mudaram quase tudo. É outra história aqui no Brasil, quase. É uma história no Brasil. Eu tenho o formatinho hoje das Guerras Secretas, inclusive com álbum de figurinhas, porque é uma outra história. Eu tenho uma versão saiu depois, mais luxuosa, mas eu tenho essa forma, porque vocês falaram, pô, Capitão Marvel, né, a Capitã Marvel não existia ainda no Brasil, logo não participou, dentre outras coisas, virou Tocha Humana, na verdade, né? O Homem de Ferro que participou das Guerras Secretas era o Tony Stark, sendo que no original era o Rhodes que participava. Né? E por aí vai. O professor Xavier, ele estava naquela fase entre fase de andar e não andar. Eles fizeram um comecinho indicando o que tinha acontecido e depois voltaram ele para a cadeira de roda para poder situar na cronologia atual. A Ororo, né? Eu ia falar Centelha, olha, Centelha era o nome da RGE. A Tempestade, ela já estava com um comportamento mais agressivo naquele período. Ela usava até o moicano. Só que quando ela foi para lá, ela não estava assim. Ela estava normal, então eles tiveram que, por balões explicativos, nossa, o Beyonder me transformou, mudou meu comportamento, me transformou numa pessoa mais irracível. Né? O uniforme negro do Homem-Aranha, né? Que no original ele continua e vira a fase do uniforme alienígena, né? Aqui no Brasil teve que voltar atrás, né? Teve que voltar tudo para trás, porque ele só foi lançar justamente na Teia do Aranha, que era uma revista que saía republicações do Homem-Aranha, uns 2, 3 anos depois que se enquadrou. Que aí realmente aí publicaram a história completa, né? Mas assim, mas na época quase tudo podia, em prol de você manter os leitores, né? Então eu falo isso até pro JP, falei pro Elcio também, gente, eu sei que tem muita gente que critica, eu sei que com razão, porque vocês pesaram a mão onde talvez não precisasse, né? Pintaram e bordaram, né? Eles estavam escrevendo quase no lugar dos caras original lá de fora. Não, e eles falam, se você pergunta, você vai achar na internet fácil, e se você perguntar, né, pro JP pessoalmente, ele vai falar, pô, mas o roteiro era muito extenso, era muito grande, não sei o que, ou seja, eles acham que tá certo, diminuiu os roteiros. Os caras eram engraçados. Era muito louco, né, era uma coisa muito louca. E aí, na época, pra vocês terem que é uma coisa legal também, na época que não tinha esses eventos ou encontros, juntou. O JP, na época, ele fez um tipo de um encontro lá no Centro Cultural de São Paulo. Isso foi em 87, mais ou menos. 1987. Ele começou a juntar, assim, nas escadarias lá do Centro Cultural de domingo, para quem quisesse se encontrar lá para trocar uma ideia. O colecionador de gibi. Então, pô, foi uma coisa diferente, né? E eu fui. E tinha até um nome, isso era Conclave dos Quadrinhos. Legal. Foi aí que eu conheci o JP a primeira vez, foi em 87, pra ter uma ideia. Caramba. Vocês não tava nem em projeto ainda. Eu não mesmo. Esse então foram os primeiros eventos que você frequentou, Wilson? Aí começou, porque não tinha aquele evento, né, formal. Sim, então, era encontro. O primeiro evento foi esse do Conclave, que era todo domingo você se encontrava lá com o pessoal que gostava de quadrinhos,
quadrinhos nas escadas mesmo no Centro Cultural. Você ia lá, aí que eu conheci o Leandro Luiz, conheci o JP, entre outros que depois vieram trabalhar no mercado, viraram colecionadores, e a gente se encontrava, então se levava os seus gibis, aí que começava a discutir essas questões dos cortes, adaptações, tudo, né? Trocar uma ideia. Então foi uma prévia de alguns encontros. Mas o primeiro encontro mais, assim, um evento mais formal que eu fui, que era uma coisa mais regular, foi no Mercado de Pulgas. Isso já foi em 2009 para 2010. Tinha o site... Guia dos Quadrinhos, né? Isso! Eu comecei quando eu conheci o site do Guia dos Quadrinhos, lá para 2007, 2008, que ele criou, que é do Edson Diogo. Eu comecei a cadastrar minha coleção lá, que era um sonho que eu tinha na minha vida de guardar, poder registrar minha coleção, né? Aí eu guardei, comecei a guardar, e lá ele anunciou, vamos fazer um encontro, né? Que o pessoal começou a pedir para ter um encontro, né? Físico, que tinha um mercado de pulgas lá dentro do próprio site. E aí que ele criou lá onde era a Devir, lá no Cambuci. Né? Não sei se vocês chegaram aí lá onde que era Devir, lá no Cambuci. Uhum. Sim, eu tive a oportunidade de ir uma vez. Você teve a oportunidade de ir lá? Lá era legal pra caramba também. Lá também tinha venda dos quadrinhos e tinha um espaçozinho lá. Então, o primeiro evento que eu fui foi lá. Eu cheguei lá com meia dúzia de caixinhas assim, de arquivo. Fui lá com o meu filho lá. Aí encontrei lá, entraram assim o Edson Diogo. Eu falei, acha um lugarzinho ali, senta ali e fica lá, né? O primeiro evento que eu fui foi em 2010, assim, que eu fui mais formal. Aí que eu conheci o Edson Diogo, hoje é um grande amigo meu. Né, E responsável por um dos sites mais importantes de quadrinhos do Brasil. Assim, aquilo lá é imprescindível. É imprescindível. É um patrimônio cultural o trabalho que o Edson Diogo fez. Ele basicamente fez ele reuniu todas as informações de quadrinhos já publicados no Brasil e muitos quadrinhos importados também. É um site muito rico, as pessoas podem adicionar informação e é muito sério, assim, sabe? As pessoas levam muito a sério, as pessoas acessam, até as próprias editoras acessam o guia dos quadrinhos para verificar informações, verificar primeiras aparições de personagem. É um site, assim, riquíssimo. Eu falo até, repito. Patrimônio cultural do Brasil, esse site. Quem não conhece, vale a pena conhecer. É Guia dos Quadrinhos, né, o nome do site. Que o Giovanni falou, ele é um esquema de Wikipedia, por assim dizer. Então ele te permite catalogar quadrinhos, né? Então, a princípio, você pode catalogar a edição, mas ele permite que você vá adicionando autores, né, os artistas, autores, editoras. E começou com o nacional, que o Giovanni falou, hoje você tem os importados, né, Giovanni? E você pode adicionando, sem limite, você vai adicionando. E o legal é que você pode também mandar capas, ele procura por as capas digitalizadas, né? Quando você manda a capa, ele tenta trabalhar a capa para ficar bonita, para colocar lá. E como você falou, muitas editoras, por exemplo, a Heroica fez vários livros, ela usa as imagens do Guia dos Quadrinhos para colocar nos livros. Muitos outros, os criadores de conteúdo acessam, né, o Guia dos Quadrinhos para poder ver a primeira aparição, que você falou, as histórias, para você ver quando surgiu a primeira aparição, porque ela te dá a relação, você coloca lá, sei lá, Galactus, vamos colocar um que tá na moda essa semana. Você coloca Galactus, vai aparecer lá. Foi a primeira vez que apareceu no Brasil e a primeira vez que ele apareceu nos Estados Unidos. E todas as revistas com a participação do personagem. Aí você vê quem é o autor, e vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Esquema Wikipedia. É o Jack Kirby. Você vai lá, você lê, tem um resumo do Jack Kirby, quem que é, quem que não é, do Stan Lee, quem que não é. Então vale muito a pena, cara. Assim, eu acesso todos os dias do Guia dos Quadrinhos, assim. Todo dia eu tô lá. Eu adoro, cara. Também. Eu adoro. E assim, quando eu fui lá contra a primeira vez, foi essa, que eu fui lá no evento, lá, que ele chama Mercado de Pulgas ainda, né, naturalmente. Fui lá, comecei a conhecer, aí que eu fui fazendo amizade com o pessoal também, foi o primeiro evento que eu realmente fui. Aí depois, na década de 2010 em diante, aí começaram a ter outros eventos menores. E você começou como expositor, né, Wilson? Você ia com a sua caixinha, alguns gibis repetidos, ou da sua coleção pra vender? Foi com a minha caixinha lá pra ver as coisas mais antigas, as coisas assim que tinha lá. Fui lá pra ver. Na verdade, eu ia pra passar o dia, mano. Honestamente, eu ia lá pra passar o dia, até com quem fala nerdice. É, né? Muito bom, né? É bom demais. E comprar coisa, porque eu minha esposa, no começo, principalmente quando eu ia nos primeiros, ela falou, pô, mas você levou pra vender 10 e trouxe 50? Que porcaria de Passo por isso todo evento, cara. O Wilson sabe. Porque você tá lá, você acaba achando uma coisa legal, né? Você acaba... Que é essa característica aí que traz até o nosso evento. E nós nos baseamos muito, que a gente fez amizade com o Edson e tudo, e ele fez várias edições. Se não me engano, o Edson chegou a fazer 14 edições do Mercado de Pulgas originalmente, e se tornou o Guia dos Quadrinhos posteriormente, né? Ele tirou o nome Mercado de Pulgas e virou o Guia dos Quadrinhos.
Ele fez umas 14 edições em 10 anos. Ele começou em 2009 e a última edição dele foi em 2019. Né? E aí que eu fiz amizade com ele, virei amigo pessoal dele, né, tudo. Eu, minha esposa também, a Helena também. E aí foi aí que nos trouxe a tentar... Por que a gente pensou no nosso evento? Quando chegou em 2018 para 2019, a Helena, né, minha esposa, ela tinha se formado já em técnica em eventos e ela estava fazendo a faculdade de gestora de eventos, né, pela FATEC. E ela precisava fazer estágio. E qual que foi o estágio dela? Foi ajudar na organização da edição de 2019 do Guia dos Quadrinhos. Que da hora. Esse foi o estágio dela, trabalhar com o Edson para ajudar na produção da edição de 2019, que era de 10º aniversário, uma edição especial do Guia dos Quadrinhos. E ela amou participar da produção, amou. O evento foi maravilhoso, mas o evento, quem teve a oportunidade de ir, né, na época foi um evento que foi crescendo, né, começou na Devir, que a gente falou, era meia dúzia de meses lá na Devir, depois foi lá para Vila Mariana, né, foi lá para um espaço que tinha na Vila Mariana, que é conhecido também de eventos hoje em dia, e depois foi lá para o Clube Holmes, na Paulista, e finalmente, essa última edição foi lá no Clube Raca, na Liberdade. E ela amou participar dos detalhes. Só que aí o que acontece? Quando chegou em 2019, quando terminou o evento, logo em seguida o Edson anunciou que estava encerrando o evento, que não ia fazer mais o evento. O evento tinha crescido bastante, era um evento bacana pra caramba, muito legal, vinha artista independente, editora, loja, colecionador, tinha comunidades que você via você se encontrava todo ano, já virou um lugar de encontro para você, até colecionador, para ir lá trocar suas coleções, ou pessoas que têm uma coisa parecida com você, né, Giovanni? Artistas, assim, que faz artesanatos, coisas correlatas, assim, que ia todo ano para vender lá, mas o Edson cansou, falou que a partir de 2019 ele só ia mexer no site, não ia mexer mais no evento. E ele parou no auge, né? O evento era muito grande já, era um Ele grande parou no marco. auge, As pessoas esperavam Nossa, muito. enorme. Tinha gente Ele que só parou no comprava auge. quadrinho no no Gibi Festival, no porque- Festival do Guia, né? Deixava pra comprar quadrinho é. lá, que encontrava muita coisa rara, difícil, de Eu fechar coleção, não trocar. consigo comprar só coisa lá. Porque ficou, realmente você falou, parou no auge. Só que minha esposa ficou bem triste, né? Porque ela adorou, ela achou que ia continuar mexendo na produção do evento dele, né? E ele, quando ele decidiu parar, ela ficou frustrada, ela ficou triste, né? Mas aí logo em seguida, de 19 para 20, teve a pandemia. Então nem deu para sentir muito, entre aspas, essa ausência, que no ano que teria o outro festival, teve a pandemia. Aí não teve nem para como sentir essa ausência, que se estendeu para 21 também, né? Nossa, parece que foi ontem, mas já vai 5 anos aí, né? Aí teve a pandemia em 20 e 21. Nesse interim, quando chegou lá no final de 21, demitido do emprego, eu trabalhei muitos anos. Aí, vamos fazer o que na vida? Aqui vamos colocar. Dentre as ideias que ela sugeriu, por que a gente de repente não tentar fazer um evento de gibi como o Edson tinha, né? A gente começa devagarzinho, começa por baixo de novo, né? Aí, a primeira pessoa que a gente foi falar foi com ele. A gente foi trocar uma ideia com o Edson, falou, pô, Edson, assim, como você parou, né? Você falou que parou mesmo, tá com essa ideia de repente, promover um evento, né, pequenininho a princípio, para poder suprir essa... Muita gente comentava que gostava tanto do evento, né, que tinha falta. E ele foi o primeiro a dar uma força, ele falou, não, nossa, que legal, se tem alguém que tem que tocar, são vocês mesmos, não sei o quê, né, porque eu gosto muito de quadrinhos, eu adoro quadrinhos, eu sempre comprei quadrinhos, minha esposa, a parte dela é organizar, né, fazer a organização. E foi aí que, quando chegou no comecinho de 22, a gente veio com a ideia de fazer um evento nosso, né? E como ainda estava no final, né, da pandemia, por assim dizer, a gente foi marcar para setembro de 2022, porque a gente não tinha nem noção se poderia fazer, na verdade, quando a gente marcou, porque ainda estava com aquelas restrições de público, né? Vocês vão se recordar. E quem for na internet caçar foto vai ver que na edição de 22 ainda tem muita gente de máscara. Na edição de 22, porque né, a gente já estava com os rescaldos da pandemia. Sim. E aí foi assim que a gente começou a meter as caras para tentar fazer um eventozinho. E já foi um sucesso desde o primeiro, né, Wilson? Eu tava lá em 22 e que barulho que foi esse evento, cara. Como foi gostoso. O público compareceu em peso, o evento lotou. Eu vendi demais. A galera se divertindo muito, o pessoal nas mesas, assim. Cara, essa parte que é legal. Você falou, porque assim pra gente, né? Claro que tem um aspecto econômico pra todo mundo envolvido, é óbvio que tem, né? Claro. Porque todo mundo que tá lá, queira ou não queira, você tá investindo tempo, tá investindo dinheiro, né? Então você não pode simplesmente ir lá pra perder dinheiro, por assim dizer, né? Sim. Faz parte, né?
Mas mais que isso, a gente queria ter um clima legal, né? Que isso era uma das coisas que a gente adorava no evento do Edson, né? Que tinha um clima muito legal, um clima bem familiar mesmo, de você ter muita amizade, tinha trocar ideia, pessoal, muita gente diferente, com um jeitão diferente, pessoas diferentes. A gente tinha essa vontade de querer fazer um clima legal, né? Que fosse um clima legal e, consequentemente, que o público gostasse, a ponto de que valesse a pena para quem fosse expor, se falasse, pô, vale a pena ir porque a gente tem um ambiente legal e também, pelo menos, vale a pena pra gente participar, né? Então, essa é a nossa intenção. A gente ficou muito contente que em 22 nós fizemos com medo danado, cara. A gente ficou com medo, falar que tava com medo é mentira, a gente tava apavorado. Porque uma coisa, você tem um evento que tinha 10 anos, 14 edições, que era do Edson, né? Que foi gradativamente crescendo, e você entrar de novo ali na parada, né? E começar tudo de novo, né? Não é simples. Lembrando que nesse caminho, aí já tinha muitos outros eventos, né? Aí você já tem, né? Quando o Edson começou dele, não tinha nem CCXP, quando o Edson começou dele, certo? CCXP Eu acho que o único que acontecia em paralelo com ele era o daquela loja, né? O Fast Comics, né? Bem lembrado, cara. A Fast Comics era um jeito muito bacana que a loja Comics fazia. Muitas das edições dela foi lá no Colégio São Luís, lá perto da Paulista. E ela fazia evento, não era só dela, mas basicamente dela. Em 2 ocasiões eu vim de fora do trabalho, voltei de viagem no domingo de manhã cedo, eu tinha que chegar em casa, pegar minha família e ir pra lá, que eles queriam ir participar do Fast Comics, pra você ter uma ideia, né? Porque era muitos descontos, eram aqueles descontos enormes. E, eventualmente, trouxe um outro autor também de fora, né? Tinha alguns autores nacionais e trouxe um autor de fora. Eu lembro que lá eu consegui, primeira vez que eu consegui o autógrafo, na verdade, eu fiquei numa fila enorme, que minha filha era pequenininha, minha filha era de colo, e o Dave Lloyd estava lá. Tava ele, do V de Vingança, né? Ele tava lá, eu fiquei na fila, cara, foi mais de 2 horas com minha filha no colo. Tava lá. Falei, agora vai chegar. Aí rolou um esquema meio férias frustradas, cara. Quando chegou na minha vez lá, a moça que tava organizando a fila falou, olha, ele vai sair pra almoçar. Daqui 1 hora ele volta. Eu falei, putz, eu falei, te juro, Deus, aquela vez foi curioso, foi natural. Não! Nossa. Você deu um grito, cara. Igual o Wally World está fechado. Né? Igual o Wally World. Eu falei, não. Aí jogamos, não, pelo amor de Deus, eu tô com uma menina aqui faz 2 horas e meia no colo aqui. Pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei com a moça, ela foi lá. Falei, não precisa fazer o sketch, né? Quem conhece o Dave Lloyd, praticamente ele faz o sketch toda vez. Sim. No mínimo, o V ele faz. Né? Isso. E não precisa, só dar uma rebiscada, só pôr a digital, só dar uma cuspida no gibi, qualquer coisa, só pra, pelo amor de Deus, não aguento mais, eu tô com a menina aqui no colo. Ela foi lá e me liberou. Ele fez só o autógrafo, naquele momento ele só fez o autógrafo, né? E depois eu acabei vindo a conhecer posteriormente, a menina que tava organizando a fila, que era a Dandara, que hoje trabalha no mercado editorial também. Sim. Ela faz tradução também. É verdade. A Dandara, eu conheci ela na fila, eu brincava com ela direto, eu falei, você me odeia, você não queria deixar eu participar. Depois dessa edição, quando o Dave Lloyd foi pra Curitiba, uns amigos meus acabaram levando minha edição pra ele fazer o sketchzinho lá em Curitiba. Ah, que legal. Até então eu não sabia que ele ia vir outras vezes, né? Depois ele foi na Loja Monstra, ele foi lá em Santos. Em Santos tem 2 eventos muito bacanas de gibi também, que também um é patrocinado pela prefeitura lá. Eu adoro ir também, meus amigos lá, que é o Geek Fest lá de Santos. São eventos maravilhosos também, então, de participar em fila. E em fila, a CCXP, que é muito comum, né? Se você não está numa situação que você trabalha por lá, né? O Giovanni tem essa experiência de trabalhar até por lá, é diferente, mas se você está lá como participante lá nas filas, às vezes você está numa fila de um e já tem a fila do outro lá do outro lado. Então você acaba criando os amigos de fila na CCXP. Sim, muito. Você deixa o gibi com um lá numa fila e você fica com o gibi do outro na outra fila. Então você pega autógrafo pra um, depois o outro pega pra você e vice-versa. E você guarda lugar, o cara guarda lugar pra você pega o lugar na fila. Isso também é legal, você vai conhecendo pessoas assim. E isso também, eu senti muito essa questão até do evento nosso lá, que foi legal. E graças até ao convite seu, né, Giovanni? Muito legal, né? A gente conseguiu participar trabalhando na Quero Escuro, né, no ano retrasado. E foi muito legal, muito legal. A gente adorou trabalhar lá, adorou. E a Helena ficou lá trabalhando lá dentro, né, na loja, no caixa, e eu fiquei trabalhando organizando as filas lá na parte de autógrafos.
E aí foi legal, porque viu o pessoal falar comigo. Você não é do Wilson do GBSP? Você não é do Wilson do GBSP? Que legal. Pô, é legal pra caramba, né? E aí deu pra conversar na época, deu pra conversar com o Grampar, deu pra conversar com o Geoff Jones, né? Com o Ivan Reis. Trocar uma ideia. O Ivan Reis depois, né? Graças a, inclusive até você, né, Giovanni, que eu agradeço muito. Eu pude trazer nós pudemos trazer o Ivan Costa lá no GBSP, né? Pra participar da palestra. Puta, o Ivan foi uma delicadeza, assim, uma educação fantástica. Foi lá, né, participou lá na edição de 2023 e depois ele participou na de 24 também e vai participar nesse ano também, né? Então, graças a você, a gente começou a criar um contato para trazer algo que é muito importante pra caramba no mercado, pode contribuir, que é legal, você pode encontrar com uma pessoa que é dificílimo você conseguir conversar com o Ivan, no nosso CXP, por exemplo, que ele tá trabalhando, tá, né, que ele não queira, é extremamente complicadíssimo lá a dinâmica lá. E ele foi no nosso evento, foi outras vezes, vai de novo, né? Então, até agradeço você de novo, né, João? Eu já te agradeci mais uma vez, porque, né, que isso vai ajudando a fazer um evento legal, né? Com certeza. Você vai trazendo o pessoal que participa do mercado, né? Lá a gente conseguiu trazer, o Ivan, na primeira vez que ele fez uma baita surpresa legal, porque ele falou pra mim no dia anterior, mas falou pra não falar nada, que ele levou o Ivan Reis lá, né? Foi muito legal. Que da hora. Foi legal, pô. Porque ele não falou, só não comenta com ninguém, né? Tá bom, sem problema, né? Aí chegou lá, o Ivan tava lá, o Ivan acabou falando do evento, tudo da palestra, então é legal Foi legal essas demais. coisas. Pessoal, a gente vai fazer mais uma pequena pausa aqui para falar um pouquinho do trabalho que o Giovanni, aqui, meu co-apresentador do programa, faz na internet. Eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa apresentar um pouquinho do trabalho dele aí para vocês. Vai lá, Giovanni. É isso aí, pessoal. Você tá me ouvindo aqui como apresentador do Calendário Cast, mas na verdade eu venho direto lá do Nerd Underline Vintage, que é uma página do Instagram e podcast dedicados a falar de quadrinhos, música, cinema, games, toda essa parte do mundo nerd voltado para conteúdos mais antigos, conteúdo vintage. Então segue a gente lá no Nerd Underline Vintage, tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo por lá. Além disso, eu também tenho uma presença meio constante, sou quase um arroz de festa aí no mundo da cultura nerd. Sou roteirista de quadrinhos pela Kaiju Editora, trabalho na Chiara Escuro na organização da CCXP. Então, para você acompanhar um pouco mais desse meu trabalho e estar próximo de todas essas atuações que eu faço dentro desse mundo, segue lá no meu perfil pessoal também, @gspinelli_NV. Espero vocês por lá e obrigado novamente pelo convite, Mike. É um prazer estar aqui apresentando esse programaço, essa plataforma tão inédita e exclusiva da internet. Valeu. Legal, eu que agradeço, Giovanni. Bora lá voltar com o nosso convidado. Vamos lá. Agora, Então, Wilson, conta pra gente uma Vamos lá. coisa aqui, cara. Quais foram os principais desafios em assumir esse slot que ficou vago aqui em São Paulo pelo Festival do Guia dos Quadrinhos e desenvolver o GBSP Festival? Quais foram e quais têm sido os desafios, né? Estamos indo agora para a quarta edição, né, do GBSP Festival. É a quarta ou a terceira? É a quarta, né? A quarta. Quais têm Tanto sido os que a gente- principais desafios que vocês enfrentam? Vamos lá, no primeiro ano, o maior desafio é o seguinte, a inexperiência, né? Quer dizer, uma inexperiência parcial, porque como a Helena tinha participado na organização da edição de 10 anos, então ela pegou uma experiência do evento em si para entender. Mas o maior receio nosso no primeiro ano era se as pessoas iam comprar a ideia. Esse era o maior medo no primeiro. Porque, como eu falei, uma coisa é um evento que foi organicamente crescendo durante 10 anos, e foi crescendo, e até chegar àquele auge que vocês comentaram. Então ele falou, pô, será que o pessoal vai comprar essa ideia? Eles não sabem quem é a gente. Né? O Edson tem o nome no mercado, o Edson tem o Guia dos Quadrinhos, né? Tem um site que é conhecido, então a gente não é ninguém, né, no mercado de quadrinhos, assim, por assim dizer, né? Será que o pessoal vai confiar na gente? Essa é a palavra, né? Será que o pessoal vai confiar na gente, vai abraçar a ideia de participar do evento da primeira vez? E era um período de pandemia também, né? Esse foi o primeiro medo que a gente teve, e a nossa surpresa foi assim, a adesão foi enorme, né? Isso aí foi Que bom. Aliás, é um desafio que a gente está se pondo todo ano, porque quando chegou no ano seguinte, no primeiro ano que a gente fez lá na Vila Mariana, né? Foi daquele que você participou, né, Giovanni? Você participou lá na Vila Mariana, né? Sim, ali mesmo. Né? Na do Minas de Moraes. Isso. Que ali também é um lugar tradicional de eventos aqui em São Paulo, né? Perto do lado do metrô ali, pertinho, o pessoal gosta mesmo daquela região. A gente fez lá, né? E a gente foi... E tem as outras coisas que foi seguindo, né?
No primeiro ano, o desafio era lidar com o lugar, tem várias exigências do lugar, às vezes não era tão flexível, tinha algumas coisas que dão, como, parece coisa boba, né? Mas, por exemplo, as mesas eram tudo lugar, nós que alugamos as mesas, cadeira, todas essas partes são nós que alugamos. E você tem que receber, montar, né? A tempo do pessoal participar do evento. E a gente não conseguia fazer, o que a gente queria na sexta-feira deixar montado para sábado tudo pronto já, né? Mas no primeiro ano a gente não conseguiu, porque o local não abria, não tinha essa abertura, né? Porque eles tinham aula, assim, essas coisas não abriam. Então foi uma primeira dificuldade também que a gente teve nesse sentido. Então, a questão da aceitação do pessoal participar, essa, graças a Deus, nós quebramos logo de cara. O pessoal teve muita adesão, né? Você mesmo, né, Giovanni? Você lembra como você conseguiu participar, né? Claro, Você claro. lembra? Foi de última hora, nem tinha mesa mais ainda. Você pegou a minha mesa, na verdade, né? A gente fez um rolo lá, porque assim, né, pra compartilhar com o pessoal, né? Acontece assim, eu conheci o Giovanni num evento anterior que eu fui, que foi no Fuzuê Nerd, certo, Giovanni? Foi no Fuzuê Nerd que eu conheci o Giovanni, e foi lá no Bunkyo. Eu já participo bastante de eventos, né? Até uns amigos meus brincando, me chamavam de homem evento, porque tirava foto tudo do aquele evento. O homem evento é engraçado. É verdade. Até se você achar charge assim, colocar na minha assim. Eu fui em evento em Campinas, evento em Jundiaí, né? Tem um amigo nosso como que é o Ed, ele faz um evento legal em Jundiaí também, que é na região. Fui pra Valinhos, fui pra Diadema, tudo que era evento eu ia mesmo, eu adorava. E eu fui no Fuzuê Nerd, né, que chamou a atenção, foi lá que era no Bunkyo. E foi lá que eu conheci o Giovanni. Eu achei os trabalhos dele maravilhosos, eu fiquei encantado com os trabalhos. Achei demais, uma coisa bem inusitada, bem fora do padrão, né? Que não era. O Giovanni manda bem mesmo. Eu falei pra ele já que o trabalho dele tem um baita de um diferencial. Não sei se alguém não conhece, mas o Giovanni ele faz uns imãs com imagens, ele faz capas 3D, ele faz umas coisas assim malucas, só vendo pra você ficar admirado, né? Eu tenho um monte aqui em casa. Né? Então, eu fiquei maravilhado. E bateu, né? Bateu o papo. Quando eu comecei a conversar com ele lá, bateu. Né? A gente Legal. Deu bem logo de cara assim, né, Giovanni? A gente se deu bem logo de cara assim. Rolou o assunto fácil. Daí, quando eu montei a edição, como eu falei, esgotou rapidamente. As inscrições esgotaram rapidamente. E aí, quando posso participar? Não tem lugar, tem lugar. Aí descolamos um cantinho, um lugarzinho pra ele lá onde seria na praça de alimentação, lá, né, Giovanni? Colado ali na pastelaria ali. Foi muito bom, muito bom. Falei, é o que tem, cara? É o que tem pra hoje? Tudo bem? Beleza. Vambora. Lembra que naquela época foi até na base a gente fez um rolo lá, né, pra você participar, né? Uma permuta, eu fiz uns imãs do GBSP Festival. Isso, muito legal. Até hoje, cara. Tá guardado até hoje, lá. No nosso mascote lá, né? O primeiro mascote nosso. E assim, foi legal porque, assim, conheci o Giovanni, foi legal. E também já conhecemos um lugar, o Bunkyo, que eu adorava. Eu conhecia o Bunkyo, mas eu conhecia como visitante de eventos culturais, né? Não conhecia ele como... E adorei o lugar. Achei o lugar assim... Putz, eu levei ele lá pra conhecer depois e falei, não no evento, mas num outro evento que ia ter lá de flores, alguma coisa. Falei, você vai adorar o lugar. Como tinha tido muita procura, no primeiro evento a gente tinha cerca de menos de 50 expositores. No segundo, vamos arriscar, vamos para um maior. Aí nós já mudamos para o Bunkyo. Aí já fomos para cerca de 100 expositores. Né? Que bacana. O evento também não dobrou de tamanho, que legal. Dobrou de tamanho, o lugar era bom, e mesmo assim ficou muita gente de fora que queria lugar. Muita gente que isso não teve lugar também. Então, esse receio nosso inicial, a gente foi quebrando, por assim dizer. Eu acho que o primeiro foi legal, né? E no segundo também foi legal. A gente conseguiu fazer uma organização assim, é legal, o público veio também, né? Por isso que a gente escolheu o bairro até da Liberdade, depois para continuar, porque a Liberdade em São Paulo é um bairro culturalmente bastante ativo. Porque quem vem lá, você tem uma programação legal para você ir na Liberdade. É perto da Liberdade e perto da Paulista. Então hoje tem pessoal que vem, por exemplo, do ano passado retrasado, veio o pessoal do Rio de Janeiro, né? Veio o pessoal do Rio de Janeiro participar, várias lojas do Rio de Janeiro vieram participar, várias editoras vieram participar. Veio pessoal de outros estados, de Mato Grosso, da Amazônia, né, participar. Então, porque a região é muito perto também da Paulista, ou seja, para passear também é fácil, da Liberdade. Quem conhece a Liberdade, para você comer, para alguma coisa assim, é ótimo. Então a gente procurou ficar naquele lugar lá, porque o local físico lá é bacana, né, um lugar plano, tem bastante gente, e ao mesmo tempo a região também ajuda também. E ano passado, aí aumentou mais um pouquinho. O que a gente fez? A gente alugou uma outra área, aumentou uma área interna que nós pegamos lá o espaço, aí nós já passamos para quase 130 expositores. Aumentamos para quase 130, né?
Aqui nós mudamos o palco, né? Onde tínhamos o palco, virou um lugar para expositores e passamos um local específico para fazer as palestras. Nós fizemos as palestras, então começamos a aumentar aos pouquinhos. Então é isso que a gente está fazendo, está aumentando de pouquinho em pouquinho, a gente está aumentando porque a gente tem que esquecer de aumentar muito e de repente não consegue dar conta, né, do evento. Então o nosso desafio para o gente seguinte é também ver que local, sei lá mesmo, que tem bastante espaço lá no Bunkyo, lá você consegue ampliar bastante ainda, tem o prédio ainda, né, para avançar. E ali é o nosso evento, né, um outro desafio é o seguinte, lá, curiosamente, não é que nem o caso para o nosso CXP, outros eventos grandes, ali é voltado muito pro pequeno e médio, por assim dizer. Né? Eu não sei se você concorda, né, Giovanni? É voltado muito pro pequeno e médio. Então vai Sim. o pequeno colecionador, a editora menor, a editora média, né? As lojas também não são as lojas gigantes. É não são as lojas maravilhoso, né? gigantes. Porque tem mesa até de pessoas, né? Não é uma mesa, não é uma loja, não é exatamente uma comic shop, um sebo, uma editora. É o nome do cara e ele leva lá as caixinhas dele de papelão cheio de gibi, colecionável. E aí é gostoso demais que você encontra cada tesouro na mesa dessas pessoas, acaba fazendo amizade, né? E isso só é possível ter num evento desse porte. E é muito necessário ter, né? Isso é essencial, né? Pra gente que ter um evento desse tipo pra visitar, assim. Eu posso dizer que pra mim Com foi muito certeza. importante o GB SP Festival, porque depois do GB SP Festival eu tive uma ascensão com a Nerd Vintage e meu trabalho passou a ser muito mais reconhecido, tanto na página quanto dos produtos, que foi inacreditável, assim, a possibilidade que o Sumaneto trouxe. E como eu conheci gente nova no GB SP Festival. É bem isso que o Wilson falou, é fazer amizade, fazer contato, fazer network, as pessoas passam a te conhecer, você faz uma amizade, no próximo evento você já conhece elas, se reúne, forma uma comunidade e vai crescendo junto. É exatamente isso. E uma das coisas mais legais também, assim, que você falou da questão da comunidade, que eu já sentia no evento do Edson, que a gente queria manter, uma das coisas, dentre as várias coisas que a gente viu, puta, tem vários exemplos, mas vou citar pelo menos dois assim que eu lembro de cabeça assim, que é bem legal. Por exemplo, foi uma coisa simples, gente, mas assim, que eu pude fazer, que foi apresentar você pros caras do Pipoca e Nanquim, né, Giovanni? Ah, pois é, isso aí foi especial demais na época. Muito legal. Você vê, eu conheci, como eu falei pra vocês no começo, né? Eu conheci o Lauro lá no FIC, conheci o Daniel, aí eu conheci o Daniel que nem tinha. Mal e mal eles tinham canal na época ainda, em 2013, né? Nem pensava, ou não tinha essa intenção forte de ter editora ainda, eles estavam começando os seus trabalhos ainda como editores ainda. Aí que eles cresceram. Eles foram fazer uma palestra lá, chamei e falou, pô, vocês não querem dar um pulinho aqui rapidinho, só pra apresentar uma pessoa pra vocês lá? Aí fui lá e levei eles na banca do Giovanni, foi legal pra caramba, sua cara de felicidade ali é impagável, cara. É, foi Era impagável. sensacional, cara. Foi Que um bacana. grande evento, foi o primeiro evento, assim, pra mim que... Um grande momento, assim, sabe? Rendeu muitos frutos que tô colhendo até hoje. Outra coisa legal que deu lá, aí foi na segunda edição, porque a gente escolhe os artistas. Esse é um exemplo que a gente pegou do Edson, inclusive, né? A gente fez o mascote, a gente fez os mascotes nossos, e a gente escolhe um artista para fazer o mascote, né? Então, nos primeiro, segundo, terceiro ano, artistas criaram mascotes com a gente, né, eles participaram do evento, nós fizemos uma permuta para eles participarem do evento, tudo. Eles que criaram uma arte específica. Esse ano já mudou um pouquinho, a gente pegou um artista que está reinventando, está desenhando em outro estilo, os mascotes, é uma ideia que a gente pegou lá do Edson também. E foi legal que no ano retrasado, o artista, inclusive, que era o Hiro, né, fez um mascote, no nosso segundo mascote, ele estava lá, ele conseguiu fechar, o nosso evento foi em setembro, por assim dizer. E ele fechou um contrato na época como editora lá no evento, praticamente. Que da hora. Ele fechou o evento e tava lançando nossa CXP depois, entendeu? Então, isso também deixa a gente contente, né? Porque é um ambiente menor mesmo, né? O objetivo não é, óbvio que não, a gente não vai com esse objetivo tão ambicioso assim, mas como é um negócio menor, por assim dizer, né? Mas você consegue conversar com todo mundo, falar com todo mundo. É o que eu falei do Ivan, né? Você vai lá, no ano passado o pessoal vai pegando dicas, como pode mandar trabalhos, como pode isso aqui, vai conversando Sim. com ele na frente, assim, né? Exato. Coisa que é difícil você num dia a dia. Você Muitas das oportunidades que eu tive surgiram por conta de eventos como o de BSP Festival, principalmente por conta dele. Né? Profissionalmente, de amizades que eu fiz, e de venda de produto, e de crescimento para a página. Eu acho que muitas dessas coisas me trouxeram aqui para apresentar esse programa hoje, assim. Esses eventos são para isso. Eu falo isso todo o programa, mas além de você ir para lá como expositor para vender um produto, expor o seu trabalho, que é um investimento de tempo e dinheiro, como o Wilson já falou, tem essa parte muito importante que é de você estar aberto e com o radar ligado para fazer esses contatos. Não só pelo interesse maior de você ter algum resultado
profissional com isso, mas as amizades que você faz também, né? Que são importantíssimas, são legais demais. Eu acho que muitos dos meus amigos do meio dos quadrinhos e pessoas que eu queria fazer amizade, e até então não tinha possibilidade, como por exemplo os caras do Pipoca, que o Wilson me apresentou, surgiram por conta de um evento como esse. Então, eu acho que é a parte principal, acaba sendo a parte principal de uma mini Comic Con como o GBSP Festival, sabe? É um evento que abre portas, né, cara? Ele realmente E abre porta pra todo mundo. E é legal porque assim você tá num ambiente assim que você vai conversar de nerdice com o pessoal lá, né? Então, mesmo que tenha esse aspecto profissional que tem, né? Também é possível. Mas você tá lá, você vai conversando com o cara da mesa do lado, você faz amizade com o cara do lado. Aí chega no ano seguinte, o cara quer ficar na mesa. Chegou o caso que o cara alugaram em dupla. E o cara quer ficar do lado daquele cara que ele conheceu no evento anterior, né? O cara ficar. Teve gente que falou, pô, quem tá do meu lado? Eu quero ficar do lado desse. Já alugaram juntos. Eu quero ficar do lado desse lado. Já cria uma amizade, uma sinergia, que o cara passou um dia agradável. Né? No caso são 2 dias, mas dia agradável. E tem uma característica lá curiosa. A gente, agora, depois que a gente mudou para esse local, a gente consegue fazer a montagem na sexta-feira. Né? A gente faz a montagem na sexta e o evento é no sábado e no domingo. Na sexta-feira, acaba acontecendo um mini evento só com os expositores. Que legal. Porque os próprios expositores vão comprando entre si. E o Giovanni falou, vai vendo raridade, vai vendo uma coisa diferente, vai vendo uma coisa... O cara tá lá, já começa na sexta-feira mesmo, já comprou um do outro, já começa a conhecer, né? Já Isso é bom e é perigoso, viu? Eu passo esse apurado lá. Eu chego sábado de manhã, sexta-feira eu não consigo ir, mas no sábado de manhãzinha cedo eu já tô garimpando na mesa dos amigos e saindo com um tesouro debaixo do braço. Eu acho cada tesouro por excelentes preços no GBSP Festival. Ano passado eu saí carregado. Foi demais, foi muito legal. Eu vou te contar uma história legal e triste ao mesmo tempo nessa questão de tesouro. Eu acho que eu sei qual história você vai contar, cara. Tô achando que eu sei. A história que eu já te contei a parte, né? É assim, ano passado eu fui lá pra venda, só que eu tava como expositor, mas eu também tenho que cuidar das palestras, né? Eu faço as palestras, eu que ajudo a entrevistar o pessoal, né? Isso porque ele ainda toma conta do evento inteiro, né? Eu que vou organizando tudo, mas principalmente nas palestras eu acabo saindo porque eu conheço mais a área, os segmentos. Então, por exemplo, esse ano vai estar o Paulo Mafia fazendo, né? Ele era da Abril durante muitos anos, foi da Culturama, ele vai estar numa palestra esse ano, vai estar o Pedro Mauro, né? O Pedro Mauro vai estar lá esse ano lá fazendo uma outra palestra também. Aí vai fazer um outro parênteses. O Pedro Mauro, ano retrasado, anunciou lá no evento, junto lá com a Mitos, que ele ia ser o primeiro brasileiro a desenhar o Tex. Pra gente foi um baita orgulho que ele apresentou no evento, que ia ser o primeiro brasileiro a desenhar uma edição do Tex italiano, né? E ele vai estar lá de novo, né? Vai estar o Ivan, vai estar o pessoal da Fantastic Hub, já teve a Panini participando de lá. Então é legal isso. Aí nessa de ano passado de estar cuidando das palestras, eu fui com um colega meu de trabalho, né, que trabalhava comigo, ele foi comigo para ficar tomando conta da minha mesa, porque ele também queria vender as coisinhas dele. Eu falei, você vai comigo? Porque você fica vendendo suas coisas, me ajuda a vender. Beleza. Só que a besta aqui não tomou devido cuidado de colocar preço certinho em tudo, né? Beleza, cheguei lá, fui lá pra palestra, voltei e tal, ele falou, pô, eu fui dando aquela ajeitada procurando as coisas, né, porque eu falei, agora eu tô pondo os preços nos que eu não coloquei, né? Aí eu fiquei, pô, e aquele gibi assim, assado, né? Não, aquele lá eu vendi tudo quanto ele falou, vendi. Que legal, vendeu, tá. Bom, esse gibi era a primeira aparição do Homem-Aranha no Brasil. Uau! Ele vendeu por R$50. Nossa! Alguém ficou muito feliz. Enquanto a partida ficou triste. Muito feliz. Esse gibi, fácil você pega R$1.000, né? Nossa, com no certeza. mínimo, né, Wilson? No mínimo. É fácil, então eu falei, fácil você pega R$1.000. E ele tava todo contente, que não, consegui vender e tal, por R$50. Aí o lábio dá aquela tremidinha assim, né? A lágrima tipo Bob Esponja começou a aparecer assim, né? Os olhinhos. Assim. Aí eu falei pra ele, né? Aquela assim assado, ele ficou branco. Eu falei, cara, mas fica sossegado, a culpa foi minha. A culpa não foi sua, foi minha. Mas aconteceu. Alguém teve uma chance de pegar um tesouro, né? A preço de um gibi de banca. Esse é um dos melhores causos do GBSP Festival, porque... Não é. Pelo menos um dos mais engraçados, assim. Não é. Não. Inacreditável essa história. Essa história é muito boa. É terrível.
Assim, então, mas aparece várias coisas lá que o pessoal vende, artes originais, autografados, né? Eu mesmo levo bastante coisa autografada para vender, né? Assim, você acaba achando coisas que você não consegue encontrar fácil. Cheguei a vender lá a edição autografada lá do Bernie Wrightson, que não tá mais entre nós, né? Você acaba achando de autor que você não consegue achar tão fácil, né? Assim, você consegue ótimos status. Fora aqueles gibis bem clássico mesmo, né? O ano retrasado a gente fez leilão lá, né? A gente conseguiu fazer leilão de gibis, assim, mó barato, o pessoal brigando para comprar o gibi. Foi. 50, 70, 60, 150, 120. Pra pegar aquelas edições mais da década de 60. É engraçado também quando no GBSP Festival alguém abre pasta de card, né, Wilson? Reúne uma galera em volta da pessoa. A pessoa é pirada em Nossa! cards, cara. Pra quem gosta de cards, é que eu falo, eu não entro nessa porque senão eu ia me frustrar, né? Porque haja pra bancar, mas tem outro amigo nosso em comum que tem uma baita loja, né? Que é o Celso da Comic Hunter. Sim. Na edição, acho que foi na primeira edição, na segunda edição, logo assim, não deu meia hora de evento. Ele comprou por um preço assim extremamente atrativo uma coleção de cards de Star Trek, umas 3 coleções diferentes assim, raríssimo. Nossa. Ele comprou, É. o cara já foi oferecer pra ele lá, entendeu? Então, que o pessoal usa pra comprar pro seu acervo ou pra revender depois, né? Acontece, porque você não sabe, às vezes a pessoa tá cansou, quer vender, né? A pessoa na família não quer mais. Então você consegue achar. E aliás, esse é um dos objetivos lá. Você incentiva muito, né? A gente coloca isso, e vai colocar de novo, né? Incentiva muito que o pessoal troque. Se puder trocar, troque. Aceita. Claro que você não vai fazer isso pra qualquer gibi, mas de repente, você tem um gibi lá que de repente você tá lá, você levou a mais lá um gibi, vou falar da Panini que é mais recente, que não é tão raro. Você pega um gibi lá da Panini lá, troca por um outro, não vai fazer nada, deixar alguém feliz. Mas tem muito isso de troca mesmo, né? Eu mesmo levo muito material pra troca. A minha mesa não é exatamente de gibis, mas eu levo material da minha coleção, acabo fazendo troca, vai de mês em mês. Ah, gostei desse material aqui, tá aceitando troca? O cara sempre responde, o que você tem aí? Aí começa aquela negociação, é gostoso demais. É legal pra caramba, né? Aliás, um parênteses legal no negócio de troca, porque um dos companheiros meus de mesa na época do Guia dos Quadrinhos do Mercado de Pulgas era o Glen Fabiano, né? Sim. Ele vai estar companheiraço de mesa, né? Esse era meu companheiro de evento. E ele, inclusive, que ele batia a gente ficava juntos nos eventos, ele falava assim, pô, se um dia você puder fazer, faz evento. Ele me cansou de me bater na tecla pra fazer isso aí, né? Isso. E ele era um que eu sempre fiz escambo com ele. Terminar o evento, assim, a gente falou, vamos vendendo, né? Aí ficava aquela xepa dos materiais. Ela falou, quer bater o rolo? Porque você vê que você não vai vender mesmo, né? Aí já bateu o rolo no né? Ou paga depois, tal, leva, depois você paga, né? Porque às vezes não tem como, né, acertar na hora, depois você pega. Você começa a criar confiança e criar amizades, e você leva até esse nível de você, não, depois você acerta depois. Eu acerto depois com você aquilo ali, né? Você cria essa rede de amizades, que é uma das coisas mais legais que tem também, né? Esse ano de novo vai ter muita gente do Rio de novo, vai ter outras editoras menores vão ter a chance de participar lá, também, então isso é um porta legal para as editoras menores. E cria outras opções, né? Esses dias, recentemente, igual de evento, Giovanni, a gente acabou participando do evento inusitado, umas 2 semanas atrás, né? A gente acabou participando do evento lá no metrô, na estação sai do metrô. Isso, o GBSP Festival Pocket, né? Foi o GB Pocket. O metrô, a própria companhia do metrô São Paulo nos convidou, falou se a gente queria participar do evento que eles iam fazer. Originalmente, eles iam fazer para a virada cultural, né? Ia ser dia 24 e 25 de maio. Tinha uns 4 ou 5 tipos de eventos pop, de cultura pop lá. Aí eles não chamaram, né? Eles não chamaram, aceitamos na hora. Aí pegamos pessoas mais amigas assim para participar junto com a gente. Aí, semana retrasada, nós fomos lá, ficamos o dia inteiro lá, participando lá na estação Sai do metrô, né? Foi legal, né, Giovanni? Foi divertido, Foi muito né, legal, foi divertido pra caramba. Vendemos bastante. Consegui novamente estreitar relações ali com o Gonçalo, que era uma pessoa que eu não tinha conversado ainda. Mais uma vez provando um dos principais objetivos do evento e principais consequências do evento, né? Que é esses contatos que a gente consegue fazer. Foi muito legal o GBSP Festival pra matar a saudade, né? Que ainda falta um pouquinho pra próxima edição. Daqui um mês e pouco que nós estamos na parada de novo. Aí 6, 7 de setembro já estamos na batalha de novo aí. Então, o desafio nosso é tentar trazer atrações, né? Diferentes, né? Tentar renovar um pouquinho as atrações. A gente tem o Kiss Nerd, que o pessoal se diverte pra caramba, que a gente faz aquele monte de pergunta da cultura pop, e o pessoal ganha os brindes que os próprios expositores, né? Voluntariamente contribuem lá, faz a divulgação das mesas deles, e o pessoal adora participar. Fica aquelas filas, né, Giovanni, de pessoal respondendo questionário lá na fila. Sim. O que me traz uma triste lembrança. Uma vez, aliás, foi
quando eu conheci até o Maurício Muniz, foi num festival Guia dos Quadrinhos, Mercado de Pulgas, eu tava na fila, e sempre acontece isso quando tá nessas filas de quiz, né, de perguntas e respostas. O cara pergunta, o cara lá na frente, você sabe. O outro você sabe. No outro você sabe. Aí vai chegando perto de você, quando chega na sua vez, você não sabe. Sim. Meu caso foi assim, eu sabia. Chegou na minha vez, o Maurício perguntou assim, quem são os maiores inimigos do Dr. Who? Aí fez aquele cri, cri, cri. Eu sou os Daleks, né? Mas na época eu não sabia. Aí fica aquele cri, 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 baixei a cabeça, voltei pra fila sem ganhar nada. Tristinho. Então tem o Kiss Nerd, que se diverte. Aí vão os expositores, vão participar, todo mundo participa. Tem os painéis também, né? Que a gente faz os painéis com... A gente faz uma meia dúzia de painéis lá com o pessoal do mercado. Sempre tem lançamento de obras e livros, né? Ano passado mesmo, a gente tem um livro que acabei realizando um sonho, entre aspas, meu, né? Que eu consegui lançar um livro que foi uma ideia minha, né? Que era livro da história da Image. E foi em parceria com quem? Com o Maurício Muniz, que escreveu, né? E com o Manuel de Souza, que é da editora Heróica. Que legal, hein, Wilson? Que da hora. E era assim, sabe, uma aventura, né? Fazer uma coisa assim. Você vê a criança nascendo, embora eu não tenha escrito um livro, nada, mas eu participei das revisões, participei das discussões, de como ver assim, você vê a evolução do livro, tudo, aquele medo do Catarse rolar, não rolar, né, tudo, e foi lançado lá no evento, né, e foi bem, tudo. Então, assim, você vai te abrindo portas para até sonhos diferentes, né, Giovanni? Não é só financeiro, mas sonhos diferentes. Então, isso eu acho que é legal. E esse ano vai ter cards lá, viu? Vai ter cards que legal, hein? Ó, novidade. Eu ia te perguntar agora das novidades, Wilson. Que da hora. O que a gente garante é que quem comprar pela internet vai ter acesso aos cards, né? Agora, quem for pessoalmente vai estar sujeito à disponibilidade dos cards, né? Que tiverem lá. Mas a ideia, isso também vem da ideia do Guia dos Quadrinhos também, né? De fazer cards, vai ter numerado, e vai ter uma meia dúzia lá de cards lá do evento, né? Específico do evento, para poder... É legal, que o pessoal gosta. Eu, pelo menos, também sempre colecionei do Guia, colecionava do HQ Mix, esses cards assim, é sempre uma coisa legal, né, Giovanni? Não sei o que vocês acham ainda. Com certeza, eu acho uma ideia muito legal. E quem curte quadrinho, coleciona quadrinho, curte cards também. Esse viés de colecionismo que o card traz, com certeza uma bela adição aí ao GBSP Festival. E que perdure, né? Que a coleção fique longa, tal qual foi o do Guia dos Quadrinhos, né? Ah, se Deus quiser, cara, se Deus quiser. Essa é a ideia. Então essa é uma diferença que vai ter esse ano, nós vamos ter um kit de cards, né? Então tem que escolher as imagens. De novo, a gente usa o Guia dos Quadrinhos para escolher as imagens, tudo, né? Tava escolhendo. E o próprio Edson tava, até com a ajuda do Manuel, o Manuel tava preparando, o Manuel da Heróica tava preparando o design do card e tudo, o layout e o textozinho nos cards. E estamos finalizando só os cards, porque tinha umas imagens que não estavam com boa definição. E quem ajudou em providenciar as imagens foi o Edson Diogo, do Guia dos Quadrinhos, né? Então a gente achou por ele, você acha pelo guia, e depois ele que ajudou também com as imagens também, de alta definição. Card é muito bem-vindo para qualquer coleção, né? Card é um negócio que eu acabei não resistindo e abracei esse universo também, né? Eu tento ser bem seletivo, mas nem sempre eu consigo, mas Eu falei pro Giovanni, o card, né? Ele é uma extensão natural, né? Dos álbuns de figurinha, né? Dos álbuns de figurinha. E assim, não adianta, é legal pra caramba, Eu nunca quis entrar no negócio de card, justamente porque eu sei que é legal pra caramba, por isso que eu nunca quis entrar, porque eu sei que é uma coisa a mais que você gastar dinheiro, mas no álbum de figurinha eu tinha bastante. O Giovanni você chegou a pegar os álbuns meus também, né, Giovanni? Sim, peguei, e um deles eu ganhei do meu parceiro aqui, Mike, que comprou de você presente. Comprou lá, né, Mike? Foi legal demais. Peguei lá no Fuzue Nerd, né? Peguei lá no Fuzue Nerd. Isso. Mais recente, então, E eu vou levar lá mais uns álbuns lá. Eu vou levar do álbum do Batman da série animada. Vou levar do Flash Gordon. Vou levar alguns álbuns lá que ainda tem em casa aqui, né? Vou levar. Mas lembra de colocar o preço, viu? Senão alguém vai vender por R$50, né? Nossa, pior que eu não posso falar nada, né? Que a burrice é minha, eu vou falar o quê? Né? Não tem que falar nada, cara. Não fala nada. Ô Wilson, mas repete esse detalhe do card aí. A pessoa que vai conseguir quem comprar o ingresso pelo site. Quem comprar o ingresso pela internet, pelo Simpla, nós estamos ingresso à venda. Você procurar GB SP 4.0, você vai achar no site do Simpla. Vai estar lá para você comprar os ingressos. E tem na nossa rede social também no Instagram, @GBSP Festival.
você vai ter acesso lá, vai ter na bio também o acesso a comprar os ingressos, tá? Você Legal. comprando ingresso, você vai ter acesso a um kitzinho de card do evento. Pessoalmente, também vai ser possível comprar a parte também o card, né? Só que a gente não consegue garantir que vai ter disponibilidade, né? O kit é de quantos cards? Você tem já uma quantidade definida? A ideia é que seja de 4 a 8. Legal. Legal demais. Eu já vou Muito tentar bom, garantir muito os bom. meus lá, com certeza. Vou cavar. Apesar de ser expositor, Aliás, mas vou dar um jeitinho. Aliás, a ideia, eu tô só pensando numa forma, a gente tá só pensando numa forma, a ideia é justamente de ver como que o pessoal vai pegar esses cards. Talvez a gente faça uma coisinha legal pro pessoal ir nas mesas pegar com vocês. Olha só, muito bom. Muito boa ideia, Wilson. Isso é bacana. Tô animado com essa novidade, né? E aí, entre aspas, faz com que o pessoal vai rodando as mesas do evento, entendeu? Deu muito certo, né, com o álbum da CCXP lá. Foi uma experiência positiva. Achava legal aquele álbum. Eu nunca gostei, mas eu achava legal demais aquele álbum lá que você tinha que... As figurinhas estavam espalhadas pelos artistas, né? Então acho que é realmente uma boa ideia. Muito bem, pessoal, quase chegando na reta final do programa e a gente tem mais um recadinho sobre alguns recursos do calendário nerd. Não é não, Mike? É isso aí, Giovanni. A gente quer falar também, apresentar um pouco pro pessoal, né, dos recursos que a gente tem na plataforma, que fazem toda a diferença nela, né? Uma das coisas que a gente tem lá é a possibilidade da pessoa seguir os eventos, né, que ela tem interesse, onde ela vai ser notificada por e-mail, depois desses eventos que ela tiver interesse. Ela pode também colocar no perfil dela as cidades, às vezes que ela tem interesse, né, porque nativamente o programa vai te notificar de eventos da sua cidade, mas a pessoa pode também entrar no perfil dela lá e colocar outras cidades que ela tem interesse de ser notificada, e todas as notificações vão ser por e-mail. A pessoa consegue configurar a periodicidade também que ela vai receber esses e-mails. Esses mesmos eventos são divulgados no grupo do WhatsApp, então é importante, é válido a galera entrar lá também para às vezes não deixar passar batido um evento que esteja acompanhando. Vale lembrar também que a plataforma ela começou a ter alguns diferenciais para quem é artista ou cosplayer, né? Quando você acessa seu perfil lá, você consegue configurar para artista ou cosplayer. E aí você consegue ter novos campos ali para você colocar mais informações sobre você. E em breve a gente vai lançar um novo recurso para os artistas e cosplayers poderem marcar os eventos onde eles vão estar, né? O que vai ajudar a galera aí que acompanha muitos artistas e cosplayers a saber onde encontrar esses artistas, né? E no grupo do WhatsApp também a gente libera para que artistas e cosplayers divulguem os seus perfis, né? Seus perfis, os cosplayers têm muito aquela questão de votos, né? Que tem algumas campanhas de votação, então o pessoal pode divulgar no grupo essas campanhas de votação, enfim. Além dessa questão da divulgação gratuita de eventos, a gente procura colocar formas aí da galera interagir com tudo isso, né? Então esses são um dos recursos da plataforma. Além disso, a gente também trabalha com alguns parceiros, né? Tanto influenciadores quanto lojistas, e a gente divulga o trabalho desses parceiros nas nossas plataformas, tanto no site como no Instagram e no WhatsApp também. Então a gente complementa toda essa questão dos eventos nerds com esses parceiros, né? E esses parceiros são todos desse segmento também. Então, ou seja, um canal vai complementando o outro ali para criar todo um universo de cultura nerd. É isso aí, Giovanni. Não existe plataforma mais completa de eventos de cultura pop no Brasil, hein? Eu nunca vi nada assim. Muito feliz de fazer parte desse projeto. Valeu, pessoal. Esperando você lá no site, nas redes sociais. E agora, vamos pro encerramento do programa. Partiu, vamos lá. Wilson, mais uma pergunta aqui, já encaminhando para o encerramento desse programa que já ficou maravilhoso, um prato cheio para quem é fã de gibis, colecionador, acompanha esses eventos. Mas a pergunta para você é, daqui 5, 10 anos, o que você espera, o que você planeja, o que você sonha para o Gibi SP Festival? Que ele continue, que ele avance, para que lado você gostaria de ir com ele? Conta um pouco pra gente, do como você sonha que o Gibi SP Festival siga para daqui 5 ou 10 anos. Boa pergunta, hein? Boa pergunta mesmo, porque assim, a gente tá indo ano a ano, né? Pensando ano a ano, porque é um desafio, tá? Sendo bem sincero, não é fácil, só a gente que tá envolvido lá. Eu praticamente minha esposa, tem um rapaz que trabalha com a gente lá, o Gui, que ajuda também na produção, né? Isso a gente colocou, até seguindo a sugestão dos amigos, né, Giovanni? A gente colocou uma mídia para trabalhar com a gente, tá ajudando bastante isso pra gente, né? Oh, que legal. Na divulgação. A gente colocou uma mídia lá para trabalhar com a gente e tem ajudado mesmo. A gente tem reparado que a gente tem ajudado muito, assim, para divulgar, né? E além de outros amigos nossos, youtubers, assim, que nos canais que nos ajudaram, que muita gente que veio participar agora dessa edição, vieram através desses youtubers também, né? Então já vai alguns abraços aí pro
Cássio Vitz, do Milhas e Milhas Nerds, né? Ele ajudou muito nessa questão de divulgação, né? O Rafa vai estar lá também, o Rafa do HQ vai estar lá também no evento também, mediando painel também. Então a ideia, honestamente, cara, é ano a ano, tá? Vou ser bem sincero. Que ano a ano a gente consiga manter esse clima de, assim, de amizade, né? De bom relacionamento entre os participantes, entre os expositores e o público, que tenha público, né? Que tenha público que vá lá, que goste, né? E que os expositores se sintam bem recebidos, tá? A gente se sente muito bem em que o pessoal se sinta bem lá, né? Então a nossa ideia aqui ano a ano, provavelmente a ideia nossa não é crescer, expandir muito não, justamente para manter esse clima, fazer uma coisa bem orgânica, né? Crescendo, mas crescendo pontualmente, porque esse ano mesmo já estou recebendo um monte de solicitações para participar e não tem lugar, entendeu? Não tem espaço, então talvez a gente tente ampliar um pouquinho mais para caber mais gente, mas de uma forma mais orgânica, né? Que possa o pessoal se sentir bem ainda participando do evento, sem aquele impacto de não ter mais aquela atenção devida, entendeu? Maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu estarei lá acompanhando, com certeza. Se depender de mim, vou todos os anos e só aumentando a minha quantidade de mesas presentes lá no evento. Muito bom. E os gibis, né? E quando você foi a primeira vez, você só tinha mesa, entre aspas, né? É. E depois você começou você lançou seu gibi também, Sim, né? exatamente. E depois agora virou também autor também, gibi também, né, na Raios de Gritos também. Então, isso é uma outra coisa que a gente acha legal, que o pessoal de alguma maneira, expandindo as suas atuações, né? Lançando mais livros, lançando mais edições, criando coisas. Então essa é a ideia nossa, tentar de alguma forma ajudar também as pessoas a lidar com esse sonho de lidar com quadrinhos, né? Porque Sim. é uma coisa mais de sonho mesmo, né? Porque é coisa mais para o obstinado mesmo, que goste mesmo, Sim. né? A gente vai tentando aí seguir essa paixão e essa vontade de estar cada vez mais envolvido nesse meio dos gibis de todas as formas possíveis, né? Plantando as Com nossas certeza. sementinhas, né, Wilson? Com certeza, hein? Com certeza. Muito bom o bate-papo, Wilson. Obrigado aí pelo seu tempo, pelo bate-papo. Tenho certeza que os ouvintes se deliciaram com o papo aqui, deram risada junto com a gente, relembraram momentos. Quem vai no evento reviveu as memórias do GBSP Festival. E quero reforçar o agradecimento pela sua presença aqui, pelo seu tempo, pelo bate-papo, por contar a sua história pra gente. Foi demais. Não, eu que queria agradecer a vocês dois, né, pelo convite. Puta, fiquei muito contente, né? Assim, sabe que eu gosto muito de você, né, Giovanni? Ajudou muita gente também, né? Igualmente, cara. E é isso aí, cara, é isso aí. Daqui a pouquinho nós estamos lá de novo juntos, lá se Deus quiser. Vamos pra briga. 6 e 7 de setembro, estamos lá no Bunkyo, lá pra participar de mais um evento, se Deus quiser. Perfeito. Mike, algum recado final? Quero só agradecer o Wilson pelo tempo que ele disponibilizou pra gente aí, pelas histórias que a gente adorou escutar, né? Desejar sucesso pro evento desse ano, né? E que realmente continue, na verdade, né? Sendo essa referência que é o evento e que nos próximos anos só venha a crescer, né? A gente vai lançar o episódio dessa gravação antes do evento, então a gente espera que possa ajudar também na divulgação e o pessoal se sentir motivado e querer participar do evento, né? Também com o programa. E para o pessoal que está ouvindo o programa, né? Que for ouvir o programa com o Wilson, apresenta o programa para os seus amigos, né, para quem você quer convidar para ir nesse evento, né, para que realmente alcance o máximo de pessoas possível aí, para que ajude o evento a ser um sucesso. É isso aí, Giovanni. Vamos nos despedindo agora e aguardamos vocês no nosso próximo Calendário Cast. Valeu, tchau, tchau.